Oi. Boa tarde mais uma vez, pessoal da Web TV L10. Mais uma vez estou aqui, eu, Maílson Lopes, agora com o meu amigo Vitinho nos comentários. Já ele dá uma boa tarde para vocês. Pessoal, atrasamos um pouquinho a entrada pela velocidade. O primeiro jogo foi para pênalti, atrasou muito. Descemos para entregar o prêmio de melhor da partida. Aí depois já entrou o outro, aí tem que subir aqui, encerrar uma transmissão, começar outro negócio. É frenético. Eu estou falando na velocidade do que foi as coisas, viu? Narração em comentários, Maílson Lopes e Vitor Gabriel. Coloque aí, Vitor Gabriel, sem Vitinho, por favor. Boa tarde, Vitinho. Vitor Gabriel, o que você espera desse jogo, meu garoto? Boa tarde, Maílson Lopes. Espero um grande jogo, Maílson. Agora vamos ver quem vai enfrentar o time do Bahia, né? O time do Bahia que acabou de classificar nos pênaltis em cima da equipe dos professores e agora vai ser um grande jogo, hein, Maílson? Lembrando que o Guarani está com 2-0 de vantagem, gol de vantagem, né? Aí, e o Flamenguinho tem que entrar nesses 90 minutos, atrás do resultado, atrás do placar, e vai ser um grande jogo, Maílson. Beleza, Vitinho, beleza. O jogão, Vitinho, enquanto não começa a partida, Vitinho. E esse primeiro jogo, Vitinho, Professores e Bahia, que jogo foi esse, meu amigo? Rapaz, jogo digno de semifinal, né, Maílson? Que jogão, um grande jogo. Quem é torcedor infartou, tenho certeza que infartou, ir pros pênaltis. Não é fácil não, hein, Maílson? Verdade, Vitinho, foi um jogão de bola, as duas equipes procuraram resultado, até o último minuto do acréscimo do segundo tempo, a equipe do Bahia se classificava tranquilamente, o professor foi lá e achou um gol, né? Ou melhor, fez o seu gol no finalzinho aí e levou para pênalti e ficou naquele perde-ganha, teve alternadas. Eu confesso que eu não estava jogando bola, mas eu passei mal. Imagina quem estava em campo, Vitinho. Ah, Maílson, eu acho que você tá dentro de campo, eu acho que é um pouquinho melhor do que você tá na torcida, viu, Maílson? Rapaz, então você é um homem de personalidade, porque eu tô suado até agora daquele jogo, rapaz. Beleza, Vitinho, já você fala mais. Um alô especial, o pessoal do chat já tá entrando aqui bombando, já tá sentindo a quentura desse jogo. Lembrando que no agregado aí o Guarani fez 2-0 no primeiro tempo, né? Então tem 2 gols de vantagem. Um abraço para a Maria Aparecida. Boa tarde. Aqui é a Maria Aparecida do Parque Taipas, em São Paulo. Tá na torcida pelo meu time, o Guarani. São palavras da Maria Aparecida, né? A Iris Tawane tá dizendo, vamos Flamenguinho. É isso aí, nesse momento você vê aí times, torcida de um lado, torcida do outro, né? O jogão. E que coisa bonita, mas eu tô observando aqui que Maciel está vestido o uniforme, tá ali com a chuteira, né? Aquele que passou com um acidente aí, e ele tá aí, mano. É bom demais ver isso aí, viu? Exatamente, é uma cena bela, uma cena belíssima, né? Algo assim de guardarmos, né, para sempre, né? O Maciel que passou momentos aí difíceis, mas agora já tá, aparentemente você já percebe que ele já está voltando, querendo voltar à vida normal, né? Você já vê ele ali em campo. Nesse momento a gente observa também o Martiniano ali tirando foto dos irmãos, o Belzinho de um lado que joga pelo Flamenguinho e o Danilo do outro lado que joga pelo Guarani. É algo também interessante, né, o Vitinho? Muito interessante, viu, Maílson? São momentos assim que só o futebol nos proporciona, né? Esse momento de... É futebol de várzea, mas é coisa assim que eles se dedicam ao máximo. A gente aqui também na cabine tenta fazer o melhor para levar o melhor para vocês em casa e a gente acaba entrando no meio. Até comentando, quando eu fui entrevistar o Samuel, que a gente deu o prêmio lá da partida para ele, se emocionou, né? Agradeceu o pai e a mãe e lembrou do tio Valdir, que faleceu nesse acidente que teve junto com o Maciel. Maciel está vivo, seu Valdir, que Deus o tenha, né? Ele se emocionou e dedicou o prêmio para o tio dele, o Valdir. É aquela frase, né, Maílson? Não é só futebol, cara. O futebol te traz emoções, alegria, tristeza. O futebol é massa. Beleza, pessoal. E é o seguinte, viu? A gente tem que torcer para esse jogo não ir para pênalti, Vitinho. Ah, mas por quê? Porque senão vai bater pênalti no escuro. Esses jogos deveriam ter começado no mínimo com meia hora de antecedência, Vitinho. O primeiro jogo, né? E acaba que o primeiro jogo ele compromete o segundo por ter ido para pênalti. Você viu que demorou para... Vitinho, foram 10 minutos de acréscimo.
O gol dos professores foi feito aos 54 e meio do segundo tempo. Ou seja, no último minuto do jogo. Então, Oi. Beleza, pessoal, e nesse momento as equipes já fazendo lá aqueles últimos momentos de oração, né? O Flamenguinho precisando aí fazer 2 gols para... Beleza, um abraço Daniel Guedes lá em São Paulo, meu brother. O Flamenguinho precisa de 2 gols, né, Vitinho? Para poder empatar aí essa partida no agregado. E o Guarani com um empate aí já vai se sagrar mais um classificado para a final. Maílson, o Guarani pode tomar até um gol de diferença que está na final, né? Para ver quem vai jogar contra o Bahia. Boa sorte a todos e vamos lá. Beleza, aí já está autorizado, ou melhor, não está não. O juizão está fazendo seus últimos ajustes para poder liberar a partida para acontecer. E nesse momento quem vai sair com a bola é o jogador Mauricinho da equipe do Flamenguinho. Vamos lá, o juizão conversa lá com o Eric, eu não sei o que está acontecendo, e ele vai autorizar. Só um minuto, vamos lá. Autoriza ou não autoriza? Tá conversando no rádio lá, pode ver que o Tom Malheiro lá em cima fala alguma coisa no rádio para o juizão Gildo. Rolou a bola aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, hoje que é dia 18/9/2022, esse é o segundo jogo da semifinal, jogo de volta. No agregado o Guarani tem 2, e o Flamenguinho tem 0. Então já falamos aí nos bastidores, já falamos aqui antes, o Flamenguinho precisa de 2 gols e não tomar nenhum para levar para pênaltis. E se o Guarani fizer um, aí coloca fogo mesmo no jogo, o jogo vai ficar frenético. Boa tarde, Vitinho. Ou melhor, Vitor Gabriel, o que você espera desse jogo, meu garoto? Boa tarde, Maílson. E vale aqui lembrar, Maílson, que nesse jogo, né, tá a galera de fora, a galera que não veio no jogo passado, nessa eles estão no titular. Então vai ser um grande jogo, hein, Maílson? Verdade, viu? Eu queria destacar, Vitinho, não sei se você observou, o Grezão entrou jogando titular nesse jogo hoje. Será que é uma estratégia aí do Tuca Guardiola? É estratégia, né, Maílson? É experiência, precisa ter muita tranquilidade no jogo como esse, né? Começar perdendo de 2-0 praticamente é difícil, viu, Maílson? Aí ter o Grezão em campo, dá aquela tranquilidade. Beleza, quem tá com a bola é o Guarani, o lateral esquerdo, o Nilton Oliveira tá com a bola. Na marcação dele, o Belzinho. Para derrubar o Nilton é difícil, derrubou e o juizão não deu falta não, viu? O Davi derrubou Golias, Quem tá com a bola agora, a bola sobe para Danilo. Cadê minha torcida? Eu quero ver o barulho da minha torcida. Agora sim, já tô ouvindo, dominando o meio Lei. Procura alguém para trocar, toca atrás para o jogador Alex, que também não veio no jogo passado, fez muita falta para essa equipe do Flamenguinho, lança lá na frente, chega o gigante César e tira lá na frente, sobrou com o Eric, na marcação do Eric, o Nildo, sai jogando com o Greg, aparentemente está jogando de volante, quem está com a bola agora é o Osmair, opa, entrou forte o Danilo, né, entrou forte o Osmair, errou o bote, pede desculpa, se desculpa com o Osmair, e o Osmair não aceitou as desculpas dele não, viu, Vitinho? Vitor Gabriel. Antes de 2 minutos de jogo, já a primeira falta, né? Ele já pediu desculpa, só que o Osmair falou, não, cara, eu não quero desculpa não, que aqui é semifinal. Exatamente, jogo semifinal, amizade só quando acabar o jogo, né? É isso aí. A partir do momento que o juiz autoriza, já era. Esquece a amizade, esquece família, é tudo rival. Bola jogada na frente, tira de cabeça lá o Nilton Oliveira. E o Luan disputa com o Luquinhas. Ficou com a bola o Edílio, tocou lá em cima pro Gré. O Gré toca embaixo para o Edílio, número 5. Já procura um, não procura outro. E a bola fica com quem? Fica com o Alex. Tira dali o zagueirão Alex, joga pra frente. E a bola fica com o... Mais um perde, ganha danado. Agora o Alex chuta pra frente. Jogou na velocidade pro Eric, adiantou bem o goleiro Gilson. Tira e tira para frente, sobrou agora com o Nilton, que já domina para o Danilo. Danilo tenta sair jogando, dá um carrinho, Mauricinho, Danilo ficou caído, o Juizão falou que não foi nada, e quem tá com a bola é o Osmair, fintou 1, fintou 2, fintou 3, tocou lá em cima pro Belzinho, é jogada perigosa, bateu para fora!
Que jogada foi essa do Osmaí, deixando o Belzinho muito bom para chegar chutando. E aí teve um carrinho lá do Mauricinho, o Danilo até agora ficou caído. Vitor Gabriel, você viu algo a mais nesse lance, Vitor? Não foi falta, Maílson, foi o lance na bola, muito bem Mauricinho, muito bem Osmaí também, fez uma jogadaça, botou o Belzinho na cara do gol, o Belzinho acabou perdendo, acabou não aproveitando a finalização, né? Mais uma bela chegada do Flamenguinho, o Flamenguinho chegou, hein, Maílson? O Flamenguinho precisa do resultado e com 3 minutos já chega mostrando que treinou bem a semana, treinou firme e não tá de brincadeira não, que vai pra cima. É isso aí, pessoal, Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Beleza, quem tá com a bola agora é o Guarani. Já roubou o Osmaí. Osmaí ganha essa bola, já lança pro Mauricinho. Na marcação dele o César, foi os 2 zagueiros nele, isso é perigoso. Tocou aqui embaixo para o Lei. O Lei se chama pra direita, ele chuta bem, bateu o Lei. Pega o goleirão Hernando. Vou responder aqui o Elson Silva pergunta. Maílson, é justo? Domingo melhor? O melhor no sábado? Maílson, é justo? No sábado, o Alex chegou 3 minutos atrasado, não deixaram entrar. Hoje, quase meia hora, o jogo atrasado. E isso é justo? É justo, Elson, porque é o seguinte: o jogo hoje atrasou. Olha só essa bola nas costas do Nildo, cabeceou pra dentro da área, perigoso. Quem tá na bola é o Alex, tira pra lateral. Lateral que parece. É justo sim, porque é o seguinte, Elson: o regulamento diz que os jogadores precisam chegar no máximo 10 minutos antes de cada partida. Se ele chegou 3 minutos atrasado, então ele tinha só 7 minutos aí para entrar, não pode entrar mais. Hoje o atraso foi por conta dos pênaltis. Então é uma coisa que pode acontecer e os jogadores sabiam disso. Você não pode dar muito assim. Se o cara vai jogar, não tem como ele chegar com o jogo rolando como acontecia antigamente. Então isso aí nada mais é do que uma forma de educar o jogador, fazer com que ele tenha compromisso e responsabilidade com o seu time. Concorda, Vitinho? Concordo, Maílson. Justo, porque antes de começar o campeonato teve a regra, né? Todo jogador já sabia. Ixi, pegou feio ali, viu, mano? Dionísio pegou feio. E é bem justo, viu, Maílson? É bem justo que acabou atrasando por causa dos pênaltis, né? É algo que pode acontecer no futebol, todo mundo já sabe que pode acontecer, porque é jogo de 180 minutos. Então foi justo, viu, Maílson? Beleza, aí quem tá com a bola, olha só essa bola de pai para filho, domina Lucas, ó, jogou na frente do Diego, vai tocar pro Mauricinho, fintou mais uma vez, não precisava da segunda finta, Lucas jogou na frente, Alex na bola. Vitinho, você percebeu, Vitinho, nesse Flamenguinho hoje, eu tô vendo assim, igual o Lucas mesmo, no outro jogo foi zagueiro, já jogou de atacante, hoje de lateral esquerdo. Quem que não tá jogando pra essa entrada aí do Lucas, Vitinho? Maílson, Reu, teve também Brunão, né? Os caras, nenhum que estão titular, né? Um para entrada de Belzinho e a outra empurrou Lucas, né? Para lateral, para Alex e para zaga, Maílson. Olha só, o Mauricinho dominou no peito, na marcação dele, o Coutinho, Mauricinho, Coutinho. Lateral que favorece a equipe do Flamenguinho, já cobrado, tocou para o Osmaí no meio de campo, colocou na frente, o Mateuzinho tenta tirar, chega o Dionísio, tira o Pitbull, Dionísio, o gigante volante Dionísio, jogou, agora a bola já tá com o Nildo tá com a bola, já procura alguém para sair jogando de novo com o Lucas, filho do Nildo, isso é muito bonito de se ver, olha que bola do Lucas no meio para o Grezão, que agora virou aquele cabeça pensante, saiu jogando lá em cima para o Mauricinho, que tenta fintar o Nilton, tentou fazer 1-2, não conseguiu, protege muito bem o Nilton Oliveira, tá com a bola, joga pra frente, nem foi pra lateral, foi pra frente, o Eric tenta chegar, não chega, quem chegou foi o Belzinho, já tocou para o Grezão que é capitão dessa equipe do Flamenguinho hoje, tocou errado o Belzinho, o Mateuzinho vai disparar, tocou errado mesmo de novo, e o Gilson, né, se tá igual no jogo passado, né, Vitinho, todo jogo ele antecipa bem. Isso, Maílson. E hoje o Flamenguinho parece estar bem mais tranquilo, hein, Maílson? O Flamenguinho hoje está bem tranquilo no jogo, tá gostando do jogo, tá tocando, olha lá. Bola enfiada pro Mauricinho. Impedimento marcado. É o que eu tava dizendo, né? O Flamenguinho tá bem tranquilo hoje, Maílson. Nós que narramos o jogo passado, né? Nós sabemos como estava a equipe do Flamenguinho, não estava confiante, mas hoje parece estar confiante, viu, Maílson? Beleza, olha o César adianta, joga pra frente. Quem tá na bola? Bateu, brigou, não brigou, sobrou com o
Lucas hoje lateral esquerdo dessa equipe aí do Flamenguinho. Toca no meio para o Edílio. O Edílio joga na frente para o Gré. O Gré domina. Vai pôr na frente, na marcação do Gré. O Dionísio tirou por baixo. Olha o Lei, tentou, não conseguiu. Ficou novamente com o Gré. Olha só, o Bandeira já levantou o instrumento. Impedimento assinalado, impedimento do jogador Sirley da equipe do Flamenguinho. E realmente estava, viu, Vitinho? Ele estava um metro à frente aí. Nesse momento, o goleirão Hernando, da equipe do Guarani, está caído, né? Ganhando aqueles tempinhos preciosos, aqueles segundos preciosos, até porque tem 2 gols de vantagem, né, Vitinho? Isso aí, viu, Maílson? Ele tá sendo bem experiente. Cada segundo agora é valioso. Um abraço, Maria Aparecida, tá dizendo que a narração é 100. Eu acho que é 100%, viu? Espero que seja. Isso é bom demais, viu? Beleza, eu já respondi aqui o Elson, né, que disse que não é justo, mas é justo sim, porque eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. A Jaqueline torcendo aqui pro Flamenguinho. José Neres dizendo bom de bola. José Neres deve ser aquele aplicativo lá do bom de bola, apostas esportivas. César já cobra o impedimento. Olha que chute forte do César. O Eric briga lá em cima, sobra com o Lucas. Lucas está jogando no meio com o Osmaí. Na marcação dele, o Dionísio chutou somente o vento. Olha só o Gré, esperou alguém passar. Enfiou essa bola pro Mauricinho. Ele tem velocidade, mas nem tanta. Cuidado, Mauricinho. Essa corrida aí, tentar chutar o vento, vai que machuca o joelho, né, Vitinho? Isso aí, mas só pode acabar machucando, pode acabar tá saindo aí do jogo. 10 minutos ainda do primeiro tempo, então tem muito jogo para acontecer ainda. Beleza, tiro de meta já cobrada pelo jogador César. Lucas ganha de cabeça na marcação do o Dionísio. Dionísio agora vem na marcação do Lei. O Lei chamou o Dionísio no X1, ele não caiu não. Olha só o Coutinho. Quem ganhou a bola agora foi o Osmaí. Tocou atrás pro Grêmio. O Mateuzinho chega rapidamente e ganha. O Luan já viu o Eric, tentou jogar na frente. O Eric ficou esperando a bola no pé e não chegou no pé não. E agora, mais uma vez, o Lei tenta, sobra com o Dionísio, domina, procura alguém, já lança na frente para o Eric. Caiu os dois agora, hein? O Eric cai, o Lucas também, e o juiz só dá lateral para o Guarani, o velho está dando somente lateral. Eu acho que foi só lateral, Maio. O Eric foi acabar tentando proteger, Lucas chegou no impulso, cabeceou a bola, não foi nada não. Eu acho que é só lateral mesmo. Beleza, o Sérgio Batista pergunta, Maílson, o Ivan está no banco hoje? Está sim, viu? O Ivan hoje está no banco de reservas do Flamenguinho, Sérgio. Olha só a bola lançada lá, tira de lá o Danilo. Olha aqui que comentário interessante do Eugênio Leão. Parabéns pela narração, Maílson e Vitor Gabriel. Tive um grande prazer de jogar por essas duas equipes, sendo campeão 3 vezes. Pelo Flamenguinho e 1 vez pelo Guarani. Olha só, o Eugênio tem história, né? O Eugênio Leão, que é o Eugênio da Serralharia, viu, Vitinho? Ou melhor, Vitor Gabriel. É, Maílson, o cara ganhar 1 vez já é difícil, o cara já ganhou o quê? 4, né? Então, meus parabéns, viu, cara? Tem história. Eu nunca cheguei nem nas 8ª. Tem que respeitar, viu? Com certeza. Olha só o Brancão, na marcação dele, o Osmaí, o Luan, vai tirar dali o zagueirão César, jogou na frente para o Eric, na marcação do Eric, o Alex, que não deixa passar nada na altura. Quem está com a bola agora é o Edílio, lançou para frente para o Osmaí, chegou muito bem na marcação, César, falta que favorece a equipe do Flamenguinho. E lembrando, né, agora eu vi passando ali, me veio aqui na cabeça, eu tenho que falar, o jogador Alex do Bahia passou para a final, só que não joga a final, né? É uma perca para o Bahia, né, é um grande jogador, acabou sendo expulso aí e prejudica muito o time do Bahia, viu, Maílson? Verdade, Vitinho, é o melhor jogador, né, do Bahia, não vai poder jogar por ter sido expulso, então dor de cabeça para o treinador Edivaldo do Bahia. E agora quem é falta que favorece a equipe do Flamenguinho, 13 minutos do primeiro tempo, Estádio Municipal Oswaldo Rocha.
Quem tá na bola é o Lucas, 8. É o Lei, 11. Partiu o Lei, bateu dali. Ele tem força, pega bem na bola. Teve um rebate, vai sobrar na cabeça do Grezão, que cabeceia para trás. Direto para a linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. E ficou um jogador caído ali, aparentemente é o jogador Brancão, né? Da equipe do Guarani. Tomou uma pancada, uma bolada lá do Lei. Deve estar ficando vendo aqueles passarinhos, sabe? Ah, ele ficou vendo estrela, viu, Maílson? É isso mesmo. Certeza que ele ficou vendo estrela. Aproveitar que tá caído aqui, quero falar da Vidraçaria LL. A Vidraçaria LL apoiando aqui a Web TV L10 e divulgando a sua marca. Vidraçaria LL fica localizada ali próximo ao Alto Poço Costa, na saída para Caturama. Você que quer fazer algo relacionado a vidro, procure a Vidraçaria LL do nosso amigo Valdimar. É isso mesmo. Prossiga, Vitinho. Ele tá vendo estrela, viu, Maílson? Acabou saindo. Agora vai ter que tomar uma aguinha ali pra ver se volta, viu? Aquela aguinha mágica, né? Que sara tudo, rapaz. Luan tá com a bola. Tocou no meio, não tocou não. O Eric ganha, não ganha. Ficou com o Osmaí, número 10. Já viu o Belzinho, Osmaí, Belzinho. Lucas com a bola. Procura alguém. Achou no meio aqui o Edílio. Dominou na marcação dele o gigante Dionísio. Que já procura um, levantou a cabeça, ele adora fazer esse tipo de lançamento pro Mateuzinho. Olha só, furada! Não acreditou, Mateuzinho. Lembrando que no jogo passado, Vitinho, o segundo gol saiu de uma enfiada dessa do Dionísio pro Mateuzinho, né? O Nildo não chega, o Mateuzinho vai lá e encobre o goleiro. Não sei se você lembra. Luan bateu de fora da área! Que isso, Luan? Que visão de jogo foi essa, Vitinho? O Flamenguinho acabou saindo mal, né? E o Luan, que é um 10, é um clássico 10, né? Teve a visão certa de um 10 e acabou quase fazendo um golaço, hein, Maílson? Exatamente, quase faz um golaço. Ele viu o jogador adiantado, quase fez um golaço. E nesse momento o Eric veio aqui, atacante, matou a jogada fazendo uma falta no Lei, jogador do Flamenguinho, que ainda está caído. E tem muita reclamação lá do capitão do Flamenguinho, o Grezão, viu? O juizão vai ter trabalho para essa partida, viu, Vitinho? Vitor Gabriel? É, isso mesmo, viu, Maílson? O Grezão, eu acho que ele deve ter vindo aqui para pedir cartão, não é isso? Né? Porque pode acabar complicando, pode acabar expulsando o jogador do Guarani, né? E o Grezão, um cara experiente, um cara rodado, né? Aí ele vai chamar na xincha mesmo, hein, Maílson? Beleza, olha só o Lucas, o Flamenguinho jogou essa bola na área, quem tá nela é o Coutinho, cabeceou pro lado, domina o Lei, que tá na marcação agora é o Mateuzinho que protege, vai sair jogando dali o Mateuzinho, chuta pra frente, não tem ninguém, só tem o Luan, na marcação tem o Lucas, devolve, Lucas, Belzinho, Lucas, olha só o Lucas com a bola, o Gré pediu no meio da área, quem vai cabecear, o gigante César, o Nildo tava lá, que tá agora com a sobra é o Belzinho, fez chuveirinho, olha só o Coutinho, bate no seu zagueiro, vai chegar, bater no Gré, não chegou não, pega no Diego, tira dali o Diego de qualquer forma. O jogo nesse momento pega áreas de emoção. Vitinho, daqui a pouco você fala, Vitinho, o que você acha? Vai ter gol, Vitinho? Vai ficar empate, Vitinho? Quem tá melhor na partida? Olha só quem entrou lá em cima, lá, Vitinho, pelo portão que não deveria entrar. Olha só, o Lucas tá com a bola, colocou na frente do Diego, o Lucas tá na bola, jogou no meio da área, tira de lá o Coutinho, agora sobra com o Gré tá na bola, na marcação do Gré, o Mateuzinho jogou o Gré pra fora do campo, rapaz, que isso? E quem tá lá agora joga lá em cima para o Mauricinho, vai chutar dali, pra fora! Que bola perigosa, que se chega alguém do Flamenguinho e trisca nela, poderíamos ter gol, e tá um empurra do Coutinho ali com o Mauricinho, e o juizão tá em todas, viu, Vitinho? O juizão tá em todas, o juizão tá bem, e o chute foi de Luquinhas, viu, você falou, Mauricinho, de Luquinhas, e foi uma bela finalização, viu, Maílson Lopes? Exatamente, nesse momento, o torcedor que entrou pelo lado errado, está sendo ali educadamente retirado de campo pelo segurança gigante, né? O cara tem 3,5 metros de altura. Já vai mexer no comecinho do jogo. O que será que aconteceu? O Luan sentiu, rapaz. Isso não é de acontecer. Saiu o Luan, tá sentindo alguma coisa. E quem entrou foi o Esquerdinha. Que isso, Luan? Maílson, pela expressão dele, a barriga dele não tá legal, Maílson. Ele fez aqui que não tá legal. Eu não sei o que é, não sei se tomou alguma trombada, se aconteceu alguma coisa.
Beleza, quem tá com a bola agora é o Flamenguinho. Não sei isso, professor. E a gente espera que não seja nada, hein, Maílson? Espero que não seja nada, espero que o Luan já se recupere aí. Que é o grande craque, né? Pela a movimentação dele, é um mal-estar, né? Aquela dor na boca do estômago, vamos dizer assim, né? E ele falou assim, não tô bem, melhor sair do que acontecer algo de pior, né? Pode ser também um pouco ansiedade, pode ser também um sol quente, né? Que tá quente. Pode ser várias coisas, mas espero que ele melhore aí, viu, Maílson? O Gré a todo momento tá tentando cavar uma falta ali, você pode observar, viu, Léo? Olha só o Gré, experiente, Gré joga na frente para o Mauricinho, na marcação do Mauricinho, o Coutinho, que no jogo passado os dois ficaram também nessa marcação individual entre um e outro. E o juiz dá tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. É bom lembrar que os dois saiu faísca, né, mas os dois saiu faísca, é bom lembrar nisso, né, que o Coutinho foi até o melhor da partida naquele momento e os dois vai sair faísca. É semifinal. Beleza, jogo de semifinal, jogo de volta no agregado, Guarani 2, Flamenguinho 0, hoje está 0-0. Olha só, o Osmar veio com tudo para cima do esquerdinho, ganhou essa bola, já viu o Belzinho passando lá nas costas, na marcação dele, quem chega o goleirão Hernando. O Hernando foi tocado, ficou caído, foi tocado lá pelo Belzinho, né? Mas já se levanta lá o goleirão Hernando. Estofados e todos, JME apoiando também aqui a Web TV L10. Você que quer fazer um sofá, um toldo, uma cabeceira, um puff, qualquer coisa relacionada a estofado, procure no Estofados e Todos JME, falar com o Zé do Sofá, Elton Lopes, Mailson Lopes, quem tiver lá vai te atender super bem. Olha só quem tá com a bola agora, o Dionísio já lança na frente esse lançamento, o Eric não tá curtindo esse tipo de lançamento, tá cansando o ataque e toda hora entregando a bola pro Flamenguinho, Vitinho. O time do Guarani, né, é um time bem rápido, é um time que tem um contra-ataque explosivo, corre muito, só que não tá dando certo mais. O time do Flamenguinho tá tomando conta do jogo, o Guarani pega a bola, acaba entregando e isso acaba deixando o Eric um pouco nervoso, Maílson. Olha só, o Mateuzinho jogou a bola bonita para o esquerdinho e marca impedimento o Bandeira Véi. Aqui o auxiliar número 2 dessa equipe do Gildo, que é árbitro lá da cidade do Livramento, Nossa Senhora, hoje fazendo aí. Olha só o César, rapaz, que perigo, César, é mais fácil zagueirar do que fazer isso, não, Vitinho? Bem mais fácil, viu, mas bem mais fácil, olha lá. Ele de novo, monstruoso. Quase, o César, meu Deus. Olha só, agora o Eric, número 9, na marcação dele, o Alex, não dá espaço pro Eric, não. O Eric consegue liso, piaba esse Eric, viu? Olha só, o Nilton Oliveira toca no meio para o Danilo, número 15. A bola não está chegando aqui na lateral direita de forma alguma do Guarani. Eles estão visando somente aquele lado lá de campo, Vitinho. Eles estão visando mais a velocidade, né, dos seus atletas, né, Márcio? Ele que tem esquerdinha, que tem o Mateuzinho, tem Eric, que são os caras que correm muito. Eles estão visando isso, não estão querendo trabalhar a bola. Eu acho que o melhor momento seria trabalhar a bola, o placar ao seu favor, né? Eles estão só no chutão, acabando entregando a bola e cansando muito os seus atletas, viu, Maílson? Beleza, Vitinho, falou pouco, mas falou bonito. Quem tá com a bola agora, quem vai cobrar a falta é o lateral esquerdo, ou melhor, o meia esquerdo esquerdinha. Meia esquerda esquerdinha, que entrou no lugar do Luan Araújo, que saiu com sentido-se mal. Olha só, a bola sobrou, quase! Saiu mal demais o Gilson, deu uma cabeceada ali, o Dionísio quase faz o Dionísio, Vitinho. O goleirão acabou falhando ali na saída, né? Perdeu um pouquinho do tempo de bola e Dionísio com tempo de bola absurdo, quase saiu o gol do Guarani. Lateral já cobrado pelo Flamenguinho, Lei troca para Osmaí na marcação do Osmaí, o Mateuzinho tentou colocar na frente, Osmaí não colocou, bola interceptada pelo lateral direito, Diego. Osmaí já cobra a lateral, Mauricinho tá com ela. Toca para trás, toca para Lei joga no meio para o Grey, olha essa tabela, Mauricinho tá nela, jogou no segundo pau, não tinha ninguém e também o auxiliar já pegava o impedimento. Vitor Gabriel. Mas só pareceu que estava um pouquinho à frente, mas uma bela jogada do time do Flamenguinho. E o time do Flamenguinho tá gostando, viu?
Olha só, tiro de meta tirado, o Eric consegue ganhar de cabeça, quem tá com a bola agora é o Mateuzinho, dá um chapeuzinho maroto no Lucas, sobra no meio para o Dionísio, já toca para a esquerdinha, tabela com o Brancão que chamou o Lei pro X1, o Lei entrou, olha só o Brancão pedalou, que isso Eric, não inventa muito não, e agora, calma esquerdinha, você entrou agora rapaz, deixa de estresse, a bola tá no meio de campo com o Gré, toca atrás para o zagueiro Nildo veterano, mas joga como rapaz de 18 anos, muito bom de bola o Nildo, toca lá pro Lucas toca para o Belzinho já lança na frente para o Mauricinho, na marcação do Mauricinho, o tira, lateral que favorece a equipe do Flamenguinho já cobrado, o Belzinho chutou dali de 3 dedos, tira o Diegão de cabeça, olha só o Newton tira também, lateral que favorece a equipe do Flamenguinho, e o jogo não para, 23 minutos do primeiro tempo, que isso Mauricinho, não deu nada o juizão, chutou, olha o Lei, que jogada perigosa, mas não passou perto, mas uma jogada de efeito aí do Lei, né, Vitor Gabriel? Que voleio de Lei, hein, Maílson? Ele poderia dominar, ele falou, não, aqui é um voleio, cara. Lembrou o Cristiano Ronaldo, né? Lembrou o Cristiano Ronaldo e lembrou também o Maílson Lopes jogando pelo Atlético, ele costuma fazer essas jogadas no treinamento. Vamos lá. Osmar já ganhando no meio, viu o Danilo já viu esquerdinha passando em velocidade, jogou uma boa bola na marcação do esquerdinha, o Lucas joga de direita no meio da área, tira de lá o Alex, quase, sobra para o Mateuzinho, subiu para o Diego toca no meio para o Dionísio, toca embaixo de novo para o Dionísio, olha o Diego chamou a galera para dançar e perdeu a bola e deixou aberto o Dionísio, o Dionísio tá muito monstro nesses botes, jogou na frente, olha só mais um bote do Dionísio. Muito forte o Dionísio, o rapaz que tem 18 anos, viu? Tem 42, pessoal, joga muito homem. Quem tá com a bola agora é o Eric viu, tinha que ver o esquerdinha, não viu, quem viu foi o Brancão abaixou a cabeça, chutou despretensiosamente para fora, Vitor Gabriel. Maílson, nós falou de Coutinho e Mauricinho que ia sair faísca, mas quem tá saindo faísca, na verdade, aqui é Dionísio, né? O cara monstruoso e Osmaí, né? Que dispensa comentários, né? Então é faísca, vai sair faísca, cara. O Dionísio até o momento levando a vantagem nessas disputas, né? Mas lembrando que temos mais o primeiro tempo todo pela frente, o segundo ainda pode ser que ele reverta essas vantagens. Quem tá com a bola agora é o esquerdinha, vai cobrar, já cobrou. Olha só, esse lateral é perigoso, jogou na área, pega o goleirão Gilson e sai com bola e tudo. E é escanteio que favorece a equipe do Guarani. Vitinho, você vê com um lateral rápido, Vitinho, pega toda a retaguarda descomposta, desformada e quase sai uma jogada, viu, Vitinho? Quase só um gol, é uma jogada do lateral, né, para Mateuzinho que bateu voltando. E se o zagueiro não tá esperto, é ele que fazia, viu, Maílson? Beleza, o Mateuzinho tá na bola, ele esquerdinha, monstro, jogou lá no meio da área, o César vai subir juntamente com o Dionísio, não subiu ninguém, vai sobrar pro Brancão dali, vai fazer o que, Brancão? Jogou pra quem, Brancão? Se livrou da bola, Vitinho. O time do Guarani, por mais que tá com a vantagem, né, Maílson, mas não tá se sentindo a vontade de campo, não. Muitos erros de passe, só ligação direta, não tá sendo aquele Guarani que a galera tá esperada, viu, Maílson? Beleza, pessoal, persistindo esse resultado. Olha só, o Coutinho já tá na marcação do Mauricinho. O Coutinho já chegou no Mauricinho. Tira, Coutinho, gigante. Dois pequeninos gigantes, um tentando arrancar e outro marcando nele. Levou a vantagem o pequeno gigante Coutinho, mas o Mauricinho não desiste não, ele vai para a área agora tentar cabecear essa bola, lembrando que mesmo baixinho já fez 2 gols de cabeça o Mauricinho nesse campeonato. O Lei jogou a bola na área, o Hernando tira de soco, estourou no meio da área para esquerdinha que rasga de lá, e o Eric está na marcação do Lucas, atrapalhou o Lucas e o juizão marca falta que favorece a equipe do Flamenguinho já cobrada. Olha só o Belzinho, o jogo tá demais. Jogou essa bola na área, chega o Hernando, muito seguro o Hernando, Vitinho. Mauricinho e Coutinho saindo faísca desde o jogo passado, né? E ali foi falta, mas acabou agarrando e foi bem um goleiro, agora segura. Cada segundo é valioso, Maílson. Olha só, o Newton Oliveira toca lá em cima para o esquerdinha, jogou lá, jogou na frente, Mateuzinho cabeceou! Quase chegou o Eric. Qual seria a melhor jogada do Mateuzinho nesse lance, Vitinho?
O Mateuzinho foi bem, jogou no meio da área para Eric. Se Eric consegue chegar, era gol, viu, Maílson? E o Guarani, com essas chegadas ligando, e tá começando a chegar, viu, Maílson? Eu acho que o time do Flamenguinho tá acabando cansando, né, de tanto correr. Vitinho, você acha que se persistir esse 2-0 no primeiro tempo e no agregado... Peraí, já a gente fala, bola lançada na área, raspa o Nildo, não tira bem não, sobrou pro Mateuzinho, na marcação vem o Lei não vai deixar, opa! O Lei vai nas costas do Mateuzinho e faz uma falta inocente, rapaz. A bola já estava saindo pela lateral, né, Vitinho? Não precisava disso. E isso é bom pro Guarani, que precisa ganhar tempo, né, Vitinho? Não, isso é bom pro Guarani, não é bom pro Flamenguinho, mas só de certa forma tá querendo intimidar um pouquinho o Mateuzinho, né, Maílson? Vitinho, quando você tá em campo, Vitinho, numa jogada dessa, o cara te dá um empurrão pelas costas, você acha que intimida ou dá mais vontade de jogar bola? Ah, cara, na minha opinião, pra mim, é bom. Eu gosto quando o cara começa a bater, eu começo a rir da cara do cara, né? Mas só que ele quer intimidar. Mateuzinho, Maílson. Beleza, olha só, o esquerdinha vai jogar, jogou direto no gol, tira de cabeça o Lucas. Quem tava com ele era o Dionísio, toda a bola de cabeça, ele tá em todas, ele fica sorrindo. Já me disseram que essa cabeça do Dionísio é mais dura do que o capacete. Você pode bater ali que não corta não, viu? Dó de quem bater, eu fiquei sabendo disso aí já, viu? Uma falta inocente, quase saiu o gol do Guarani, viu, Maílson? Exatamente, por isso que eu falo, tem falta despretensiosa que pode virar gol. Quem tá com a bola é o esquerdinha, jogou essa bola lá no segundo pau, visando o César e Dionísio. Sobrou para o Brancão. E agora, vai se livrar da bola de novo? Não, pegou e já vai jogar na área. Tira o Alex. E o Mateuzinho ganha. Olha só, a chapuleta lá no Mauricinho. Já dá uma chamada, não. Tira de cabeça agora o Nildo. Na marcação lá, o Nilton Oliveira do Belzinho. Fica com a bola. Deu falta, Vitinho? Eu acho que foi falta, mas só teve um empurrãozinho ali nas costas, falta. Foi bom juiz. Pronto. Quem tá com a bola agora é o Nildo joga lá na frente, o Gré sai tocando bonito com o Lucas domina a bola, procura alguém, acha, não acha, o Danilo protege muito bem essa bola, o Nilton ganha, vai sair jogando, vai dar uma bica dali, isso mesmo, deu uma bica e deu certo, virou lançamento, não virou não, olha quem tá saindo nessa bola, o Gilson, que isso Gilson, de novo meu garoto, quase, sobrou para o Mateuzinho, vai chamar na esquerdinha, passou direto. Que menino liso é esse tal de Mateuzinho. Bateu a esquerdinha dali, direto pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. Segundo erro do goleiro do Flamenguinho, né? Erro que poderia ser crucial para essa partida, né, Maílson? Partida, e sim. E sobre o Mateuzinho, saiu ali de 2 ali como se não tivesse ninguém, né? Tem que aplaudir o cara bom. Verdade, viu? O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Pois é, pessoal, a sua arte, brindes personalizados está aí agora na sua tela. Você que queira fazer um uniforme esportivo, uniforme escolar, uniforme da sua empresa. Olha só que perigo, sobrou para o Osmair, o Flamenguinho está na bola, o Nilton Oliveira chega, o juizão manda o lance seguir. O Nilton chegou, você acha que fez pênalti ou somente protege Vitinho? Maílson, é bom pôr o replay que eu acabei não vendo aqui, Maílson, eu estava lendo aqui os comentários aqui. É bom pôr o replay, vamos ver o replay. Olha só, a bola foi lançada. O Osmair vai chegar com a bola, chega o Nilton. Tem um contato, não sei se é um contato faltoso. O juizão, ó, já tem bola na área, jogada, tiro, Dionísio, sobrou pro esquerdinho, o Gré tira também, sobe lá em cima agora para o Nilton, na marcação dele o Belzinho, sai jogando com o esquerdinha, na marcação do esquerdinha o Gré, o esquerdinha viu o Mateuzinho, que já viu também o Eric, dá aquela totó, chegou, ganhou, tocou lá em cima para o esquerdinha, esse trio ficou veloz demais, jogou na área, muito mal agora o esquerdinha, tem que caprichar mais nessa última bola, Vitor Gabriel. Mas ele tem que caprichar nessa última bola, tá errando nessa última bola. E sobre o lance, se foi pênalti ou não, teve um contato, né? Osmair acabou valorizando demais, aí é a interpretação. O árbitro interpretou que não foi, então... Beleza, a interpretação do árbitro. Quem tá com a bola é o Lei, chamou o Dionísio. Errou o Belzinho no meio, sobrou. Agora sim tem lançamento impedidaço, Mateuzinho. Impedidaço. Não tem nem o que dizer. Tem como colocar o replay? Não, infelizmente não ficou salvo, né? Ah, não precisa. E também não precisa. Não precisava, né? Não precisava. Beleza. A moça pediu o replay aqui, mas nós não temos esse replay, viu?
é a Iris Tawane. Vamos lá, quem está com a bola agora é o Girley toca lá em cima para o Mauricinho, não, para o Lucas, irmão do Mauricinho. Joga na frente para o Belzinho, na marcação dele o César, somente bola. O César também, parece que tem 3 pernas o César. Não, a Iris Tawane pedindo replay lá do lance entre Newton na área com Osmaí. Esse lance não é todos os lances, é Iris Tawane que fica salvo. Computador que a gente tem que estar ligado 24 horas, dependendo da velocidade do lance, a gente acaba não salvando. Mas a gente deu uma confirmada aqui, como a gente já falou, foi interpretação do árbitro, né? Se ele poderia marcar, poderia não marcar, ele optou por não marcar. Lucas bateu direto para fora. 33 minutos do primeiro tempo. Flamenguinho 0, Guarani 0. No agregado, Guarani 2, Flamenguinho 0. Bola alçada lá na área, tira de lá o Luquinhas. Chegou, não chegou, lateral que favorece a equipe do Guarani. E nesse momento aqui na nossa cabine, gelando, viu? Olha só, o Newton jogou essa bola na área para o Mateuzinho. Eita, nós, deu um strike. Caiu o Lucas lá, caiu o Dionísio aqui. Dionísio é do tamanho do árbitro, um pouquinho maior. E olha que o árbitro é grande, viu? Olha o Gré, tentou jogar pra frente. Chegou o Lei na marcação do Dionísio, ganhou de cabeça. O Brancão, esquerdinha tá com ela. Joga lá em cima para o lateral esquerdo, Newton. Lateral e capitão dessa equipe do Guarani. Lança na área no segundo pau para o Mateuzinho. Que bola, jogou pro meio. Quase deu certo. O esquerdinha tá lá marcando o Alex. O Alex saiu jogando. Só dá vantagem, bandeirinha. Ô, bandeirinha, dá vantagem. O jogador ia sair tranquilo e sereno com a bola aí, ó. Era pra ter dado a vantagem e foi muito bem o zagueiro do Flamenguinho, viu, Maílson? Partidaça. Verdade, o Alex fez falta no último jogo, que ele não veio, o time tomou 2 gols. Hoje ele tá aí mostrando, se ele tivesse em campo, o que teria acontecido. Olha só, quem tá com a bola fez a falta agora, o Danilo em cima do Osmaí, o juizão não dá falta. Mais uma vez o Osmaí não aceita as desculpas, não. Jogou lá em cima para o Lucas. O Lucas tá na bola. Número 8, Lucas. Chamou o Eric para dançar. O Eric caiu na dança, jogou aqui embaixo no meio pro Lei. Se o Lei chutar dali. Que isso, Lei? Jogou para trás. Quase pega a sua zaga desconcertada. Tocou no meio, perdeu. O Eric, Mateuzinho, mais uma vez. Tira o zagueirão agora, Edílio. O volantão, Edílio. E o Nildo tá mancando. Jogou direto nas mãos do goleiro Hernando. O Nildo às vezes dá uma mancada, parece que ele tá sentindo, mas aí ele vai lá e continua. O Nildo é muito guerreiro, viu, Vitinho? Sobre o Osmaí, não tá querendo aceitar as desculpas, Maílson. Ele tá apanhando muito, tá sendo muito caçado. Olha ele aí. Dionísio dominou errado, Osmaí ganhou, jogou bonito para o Mauricinho. Dionísio perde, desculpa. A bola fica fácil com Lei do Flamenguinho, já joga para o Osmaí. Osmaí tá na bola. Olha só, o Osmaí joga no meio para o Gré. O Gré procura alguém, devolve para o Osmaí, que procura mais alguém, joga lá em cima para o Lucas. Que linda a bola do Osmaí, joga muita bola esse Osmaí. Olha só, o Lucas tá com ela, número 8, o Lucas jogou na área, tira de cabeça, Dionísio. Não deixa passar nem pensamento, tá mais rápido do que sinal de Wi-Fi. Tocou no meio para o Gré deu uma cochilada, o Mateuzinho chegou para roubar, já roubou. O Eric também ganhou, tocou para esquerdinha, já viu o Mateuzinho entrando, é isso mesmo que ele faz. Jogou em velocidade, o Alex chuta pra cima. Vai chegar para incomodar lá o Eric. Que isso, Eric jogou para trás. Quem vai chegar na bola é o goleirão Gilson. Fácil para o goleiro da equipe do Flamenguinho. Já cobra da falta, a bola tá com o César. O César tentando marcar o Mauricinho, mas ele é muito rápido. O Newton Oliveira trava com o Osmaí, que é solado e fica caído o Newton. O juizão não viu, mas o Osmaí deixa a sola e o Newton ficou caído, viu, pessoal?
Beleza, e ficou já, se levanta o jogador Nilton Oliveira, não precisou da marca não. Quem tá com a bola agora é o Lei. O Lei joga aqui no meio para o Gré joga lá na frente pro César, brigou César, Danilo, sobrou pro Mauricinho na marcação dele, o Nilton tocou para trás. Quem tá na bola é o Osmaí, jogou lá na frente para o Lei, chegou, é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Rapaz, o jogo tá tão pegado que a gente fica até sem fôlego. Quero fazer aqui agora Comercial Paulão, o Comercial Paulão vai abrir lá um novo ponto lá na praça do Banco do Brasil, lá vai funcionar, olha só, Vitinho, a adega, sorveteria e bomboniere, ou seja, vai ter de tudo um pouco. O Paulão falou que em breve vai ter lá a inauguração, vai fazer um negócio diferenciado e falou que lá vai ter os melhores preços da cidade. Então você, logo em breve, vai ter mais uma alternativa para comprar em Botuporã. Comercial Paulão. Obrigado, Paulão, pelo espaço. Lembrando, viu? O Paulão disponibilizou R$50 para a final, um Pix de R$50. A gente vai ver uma forma de dar esse Pix. A gente vai pedir para vocês o placar exato. A gente vai bolar ainda qual vai ser a mensagem para vocês participarem. Então, na final já vai ter um Pix aí de R$50, beleza? Vamos lá, quem tá com a bola agora é o Nilton Oliveira. Já olhou para a área, já viu o Eric, jogou para ele mesmo na marcação dele, o Nildo. O Eric incomoda o Nildo tira de lá o Nildo e joga lateral, que favorece a equipe do Guarani. 39 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. O placar mostra Flamenguinho 0, Guarani 0. No agregado, Guarani 2, Flamenguinho 0. E tem falta, agora falta perigosa que favorece essa equipe do Guarani, Vitor Gabriel. E foi falta, viu? Mas falta clara. O juiz estava em cima do lance. Uma falta perigosa para o time do Guarani. O time do Guarani, cada segundo que passa, eles comemoram. O time do Flamenguinho não. Então, o time do Flamenguinho tem que procurar para ver se consegue fazer o gol. Ou então o time do Guarani de matar logo, né? Para ver quem enfrenta aí o time do Bahia. Olha só a bola do esquerdinha na área. O Eric cabeceou sozinho para fora. Sozinho, a marcação deixou o Eric sozinho, ele cabeceou pra fora, Vitor Gabriel. Maílson, a marcação cochilou, Eric subiu sozinho, teve a chance de fazer o gol e acabou não fazendo. Cabeceou mal, cabeceou pra cima, essa bola é cabeceada no chão. Olha o Flamenguinho Maílson chegando pra devolver, o Belzinho tá nela, chutou, bateu, pegou o goleiro, Hernando foi chutar e agora o que o juiz vai dar? Falta a favor da equipe do Guarani. Rapaz, jogada complicada agora, viu? Chutou, o goleiro deu 2 tempos, chega o Dionísio para chutar. Eu gostaria de ver. Vamos jogar o replay na tela de vocês. Vocês de casa vejam o que aconteceu. Vamos lá. Bola chutada, reboteia. Chega o Mauricinho, chega o Dionísio. Eu não sei quem chutou quem, só sei que o juiz deu falta de ataque. Maílson, pelo que eu tô vendo no replay, Maílson pênalti. Pênalti. Não vou puxar saco, não. Não. Verdade. Você tá aqui para falar, Vitor. É pênalti. O juizão deu falta de ataque, mas aparentemente quem chuta é o Dionísio, mas isso é como a gente falou, lá em campo eles tomam as decisões. O juiz estava bem em cima do lance, né? Foi um lance que ele interpretou que não foi, mas daqui pelo replay, né? Foi um lance muito rápido. Pênalti, viu? Beleza, 41 minutos do primeiro tempo. O placar mostra para vocês, Flamenguinho 0, Guarani 0. Exatamente, no agregado o Guarani tem 2, o Flamenguinho tem 0. Um jogo bem disputado, um jogo pegado, um jogo assim muito, vamos dizer, faltoso. Um alô especial ao Ian Pablo, lá em Francisco Morato, São Paulo. Ian, tá muito frio aí hoje em São Paulo? Ou tá um clima mais ameno, um clima mais tranquilo? Fala pra gente, meu garoto. Lateral cobrado pelo Guarani. Sobrou pra quem? Cabeceou lá o Brancão, dominou o Eric, tira o Grezão. O Diego vem, ganha a bola do Mauricinho, chuta dali, o Diego tem desvio e a bola vai sair em lateral, que favorece a equipe do Guarani. O Diego hoje tá jogando muita bola, viu? A torcida aqui tá barulhenta, Vitinho. O jogo de hoje, né, mas que tá mais faltoso do que o jogo passado, eu acho que, né, um pouquinho da pressão, né, eles acabaram de ver
né, quem já foi pra final tal, aí eles ficam assim, pô, eu tenho que ir, não sei, aí acaba fazendo umas faltas um pouquinho duras, viu, Maílson? Olha só, agora o Osmaí ganhou no corpo do Dionísio, já lançou na frente para Mauricinho, tem velocidade na marcação do Mauricinho, tem o Coutinho tá na marcação do Mauricinho chamou no X1, ganhou quase, se não tem essa cobertura do Diego, o Mauricinho poderia sair na cara do gol, Vitor Gabriel. Que cobertura do lateral do Guarani, viu? Que cobertura, Mauricinho foi bem demais, viu? Olha só, agora o time do Flamenguinho começa a gostar da partida, tá chegando com muito mais vantagem, muito mais volume nessa zaga do Guarani. Agora tem muito bola alçada na área, isso cansa os atacantes. E a bola tá um perde-ganha, agora nesse momento tem um buraco nesse meio do Guarani. Osmaí sozinho já lança lá na frente para o Mauricinho, não vinha voltando não, o Mauricinho chamou na esquerda, bateu pra fora! Mauricinho tem muito fundamento, puxou da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda, bateu para fora. Vitinho, que jogo, Vitinho. Mauricinho não tem tamanho não, viu, mas tem qualidade demais, viu, mas só um monstro jogando futebol, um monstro mesmo, viu, que qualidade. Finalizou, se vai no gol, não sei se o goleiro chega não, viu. Verdade, o César já lançou lá na frente, disputou o Eric com o Nildo, sobrou com o Edílio, na marcação do Edílio chegou o Eric, agora quem tá na bola agora é o Dionísio, joga pra frente para o Brancão já de novo tenta lançar essa bola, eu não sei se o treinador não percebeu, mas não tá funcionando esses lançamentos, coloca a bola no chão, jogou lá na frente, quem tá na bola agora é o Lucas, não tá não, é lateral que favorece a equipe do Flamenguinho, o Web TV L10 mostrando a região para o mundo. O Osmaí, Maílson, que tá gostando muito do jogo, viu, Maílson? Tá chamando a responsabilidade, tá mostrando que ele é o 10, tá lançando, tá criando jogadas, tá sofrendo falta. É um dos jogadores que eu tô vendo aqui que tá se mais dedicando nesse jogo, viu, Maílson? Verdade, Vitinho de olho em tudo, 44 minutos do primeiro tempo, já vai levantar lá a plaquinha de acréscimo, a quarta árbitra, a Fátima. Vamos ver quanto tempo vai dar lá, quanto tempo você daria, Vitinho? Maílson, 3 minutos, eu acho que tá bom pra essa partida, viu, Maílson? Não teve muita enrolação aí, ó, 3 minutos. Olha, Vitinho, você acertou na mosca, 3 minutos, Vitinho, você tá muito bem, Vitinho, você tá parecendo um árbitro lá, vendo tudo, Vitinho. 3 minutos, Vitinho. Fui bem. Beleza, a bola já tá jogada na área, Lucas sobe de cabeça e tira, sobra com o Dionísio, que briga, mete o peitão na bola, colocou na frente, opa! Falta e vai ter cartão amarelo, Vitinho, cartão amarelo para o Lucas Alves. Lateral à esquerda dessa equipe do Flamenguinho, o Dionísio grandão, parecendo aquelas, sabe aquelas carretas bitrem que tem 500 mil rodas? Tá parecendo o Dionísio, botou a bola na frente, tocou nele, BUM! Uma bela jogada do Dionísio, o Dionísio que estava esperto no lance, né, Maílson, e tá fazendo uma boa partida também, viu, Maílson? O veterano que tá botando pra ferrar, viu, cara? Tá botando pra ferrar, foi boa essa. Vamos lá, quem tá com a bola agora, quem vai bater essa falta? É o Mateuzinho? É o esquerdinha? Quem você acha que vai bater, Vitinho? O Mateuzinho tá saindo ali, eu acho que vai ser o esquerdinha, viu? Esquerdinha vai nessa bola. Ele que entrou no lugar do cara que estaria nessa falta, né, Márcio? Então ele vai chamar essa responsa. Beleza. Quem tá na bola é o esquerdinha. O juizão Gildo já autoriza, mas tem aquela discussãozinha básica. Se não reclamar, não é normal. Falta perigosa, hein? Perigosíssima. Quem tá na bola é o esquerdinho do Guarani. Será que ele vai conseguir fazer esse gol dali? O esquerdinho, ele olha se tem um espaço em aberto. Partiu, esquerdinha, bateu! E lê ali que acaba gritando com os caras pedindo calma, Maílson. Eu acho que a euforia, o nervosismo agora vai batendo, viu? Beleza, Vitinho. Que falta foi essa do esquerdinha, rapaz? Pela madrugada. Olha só, o César jogou a bola pra cima, saque, viagem. O Mauricinho brigou com ele e a bola sobra no meio. Como eu falei, esse meio tá todo do Flamenguinho. Todo. Quem tá com a bola agora é o Lucas Alves. Jogou na frente, na marcação Coutinho. Chegou nela, o esquerdinha sai jogando com o Mateuzinho. Se colocar na frente tem velocidade. O Gré também já mostrou que tem. Rapaz, que monstro esse Gré. E é a bola do Flamenguinho ainda, viu, Maílson? Bateu no Mateuzinho, acabou sendo o lateral pro time do Flamenguinho. E que pique do Grezão, cara. Rapaz, o Gré deve estar com uns 4 pulmão, viu? Porque só de olhar aqui eu já fiquei cansado. Quem tá com a bola agora é o Alex. Colocou na frente, viu, bicho? É de parabéns, Grezão, porque o que ele fez aí, viu? É doido.
Vamos lá, quem tá com a bola lá em cima, será que o Newton pega? Pegou, não pegou, pegou sim. Tirou, jogou pro meio, Dionísio na bola, ganhou Dionísio e agora, mais uma pinara. O Osmar, ele vai por todas em cima, nessa o juizão viu? O Osmar, ele gosta de dar aquela soladinha básica, Vitinho. E pros caras aqui que falam assim, Grezão ganhou, mas Grezão ganhou foi de Mateuzinho, viu? Corre muito, um dos destaques do campeonato, então Grezão, parabéns, viu, Grezão? Ele ganhou simplesmente do ou o primeiro velocista ou o segundo, que o primeiro eu acho que ainda é Mauricinho. Eles dois correm de igual para igual e Grezão conseguiu chegar, rapaz. Rapaz, Grezão tá com pique em dias, viu, Maílson? Se é comigo, eu tô até hoje correndo. E já estamos por conta do árbitro nesse primeiro tempo. Eu acho que assim que cobrar essa falta, o juiz encerra o primeiro tempo. Jogou na área, tirou, não tirou, sobrou com o Lei. O juizão olhou pro relógio, tem mais tempo. O Diego tira, bate na mão do Lei e é final de primeiro tempo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Vamos descansar um pouco aqui a voz, tomar uma água e já temos segundo tempo. E tá invadindo o campo ali os jogadores Nequinho e também os jogadores Marivaldo reclamando de alguma coisa. A gente não sabe do que a gente não consegue fazer leitura labial, mas vamos deixar isso somente com imagens aí do intervalo desse primeiro tempo para começar o segundo.
Pronto, pessoal da Web TV L10. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Estamos de volta aí para o segundo tempo. Agora é 5-7. Rapaz, esse jogo vai acabar no escuro, porque teve os pênaltis na primeira partida e o bicho pegou. E teve muita reclamação agora no intervalo em cima do juiz, Vitinho. Mas o time do Flamenguinho foi em cima do juiz. Eu acho que eles foi reclamar do lance, né? Que foi pênalti. Né, e o juiz estava em cima, acabou não dando, né? E fica por isso e vamos pro segundo tempo. Beleza, e vai autorizar o segundo tempo o juizão Gildo. Veio. Rolou a bola no segundo tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Guarani 0, Flamenguinho 0. No agregado, Guarani 2, Flamenguinho 0. Já teve falta fora do lance, o juiz não marcou. Tem mais uma que agora é falta que favorece o Guarani. Falta cometida pelo Nildo. Zagueirão Nildo, deu uma pancadinha ali no Eric que tá caído. Beleza, e a torcida agora volta a gritar aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. E foi, Raiz? Ficou nervoso? Beleza, pessoal. Já a gente vai perguntar quem tá sendo melhor. Até agora eu não tô vendo muita coisa, não. Vamos lá. Beleza, quem tá com a bola agora é o César. César vai bater essa falta. O zagueirão César vai bater falta. Olha só, nunca vi, vamos lá. Partiu César, número 4, vai bater dali, César bateu direto nas mãos do goleiro Gilson. E César faz esse gol, zagueiro, não tomar gol, o pessoal ia botar para ele como melhor da partida. Quem tá com a bola agora é o Lucas, jogo lá na frente, Newton domina. E também o Lei, Newton caído, ganhou de 1, ganhou de 2, depois não ganhou do 3. Jogo lá em cima, Belzinho, cabeceou para dentro da área, Coutinho. Coutinho e Mauricinho, uma disputa acirrada. Mas não foi nada, foi, Vitinho? Não, Maílson, jogada normal, a jogada foi normal, Maílson. Foi o que eu falei, né? Os dois iam sair faísca. Vai sair faísca até o final do jogo. Joga direto pra fora o goleirão Hernando. Será que ele tentou tocar pro treinador Gu? Beleza, pessoal. Vamos comentando no chat, pessoal. Esquece o juiz, pessoal. Vamos falar do jogo. Jogou a bola lá, tira de cabeça o Nildo na marcação. Que isso, o Mateuzinho atrapalhou lá o Eric que estava de frente pro lance. O Belzinho tá com a bola, lança lá na frente, tira de cabeça agora o monstro César, joga aqui embaixo. E Osmaí, e agora? Osmaí chegou atrasado no lance, falta, mas o juiz estava bem posicionado. E só vai ficar na falta mesmo, viu, Maílson? Esse juiz do segundo jogo tem o mesmo critério do primeiro juiz, quando eu narrei com o Leandro. Ele deixa seguir bem o jogo, demora muito para dar cartão, aí o jogo acaba ficando um pouco violento. Bola lançada para o Eric, tem velocidade na marcação do Eric, o Nildo. O Eric domina, tentou fazer uma finta, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. O Eric quase faz uma jogada de efeito, mas estava esperto o Nildo, viu, Vitinho? A zaga do Flamenguinho tá esperta, mas o juiz foi bem, o bandeirinha foi bem, foi apenas tiro de meta. Beleza, o Gré toca pra trás para o Lucas. Que isso, Lucas? Jogou seu pai em perigo, garoto. Eita, Lucas, quase. Que isso, Lucas? Ele tentou inverter essa bola pro Lucas, o outro Lucas. Mas será que ele não viu o Eric ali incomodando o pai dele? Nilton Oliveira, sem pressa nenhuma, veio aqui para cobrar o lateral. Vitor Gabriel. Mas o lateral foi querer inverter o jogo, acabou invertendo mal. Quase poderia ser um perigo pro time do Guarani, viu, Maílson? Beleza, olha o Dionísio na marcação do Belzinho. O Belzinho ganhou no corpo, lançou para o Mauricinho. Será que ele pega? Olha na marcação dele, o Coutinho, o Mauricinho puxou para o meio, bateu! E a bola sai em lateral que favorece a equipe do Guarani, Vitor Gabriel. Um belo lance do time do Flamenguinho. Belzinho viu o Mauricinho passando, lançou para o Mauricinho. Só que na hora de Mauricinho chutar, eu acho que era melhor até ele ter tocado para Ney. E acabou chutando para a lateral, Maílson. Beleza. Um abraço especial ao nosso amigo Gilvan Guedes. Gilvan Guedes, que também faz parte lá do supermercado do Paulão, faz parte lá da Adega 268, né? O Gilvan Guedes está em tudo também, ele está em todos os ambientes aí. Na próxima, Gilvan Guedes, coloque sua marca também na final. Jogou na área, tirou, vai sobrar com o Gré. O Gré ajeitou o corpo, tocou pro Belzinho, chutou dali, pegou no Dionísio. Agora domina o Lucas, chegou. Olha só, o Lucas fez 2 jogadas de efeito, o Dionísio não fez nada. Tira dali e saiu de trás o Eric.
Vamos ver se o assistente estava ligado no lance. Quem ficou com a bola agora foi o número 9, Eric. Que isso, Bandeira? Bandeira. Oi? Beleza, e quem tá com a bola agora é o Belzinho, toca no meio para o Edílio, que toca lá em cima para o Grezão, capitão dessa equipe. Olha só o Lucas, joga na frente para o Mauricinho número 7, quem tá com ele o tempo todo é o Coutinho. Coutinho hoje tá pegando todas não, o Coutinho hoje tá engolindo algumas do Mauricinho, viu, Vitinho? Mauricinho, eu acho que treinou mais e falou assim, não, cara, agora você vai sofrer na minha mão, viu? E tá sofrendo, viu, Maílson? Beleza, Osmaí no meio. Domina, procura, achou aqui embaixo o Lucas, tira agora o Coutinho, cabeceou lá o Newton, com o ombro, esquerdinho coloca na frente, na marcação dele o Eric, ou melhor, o Luquinha, tentou jogar pro Eric, jogou direto nas mãos Gilson, da equipe do Flamenguinho. De novo lá em cima entrou o torcedor pelo o portão que não devia ter entrado, e o segurança não percebeu, viu? Olha só, agora quem tá com a bola é o Osmaí. Osmaí joga. Osmaí tá com a bola. Lucas vai jogar direto na área. No segundo pau, pulei. Não pega. A bola vai direto pela linha de fundo. É tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. Olha só o Mauricinho com a bola número 7, Mauricinho já viu ali o Leite, o César, o bote do César, monstro, o César já joga na frente, liga aqui o contra-ataque com o Eric, se colocar na frente ele é ligeirinho, o Mateuzinho não, segurou, agora segura o Eric, protege, espera alguém chegar para ajudá-lo. Olha só agora quem tá com a bola é o Brancão com a bola. Botou a bola na frente, dominou, devolveu o Brancão, não tá não, o árbitro falou que não tá, o Eric jogou entre dois, quase dava uma jogadaça, hein, Vitor? Belo contra-ataque do time do Guarani, Maílson. A zaga do Flamenguinho parou, achando que estava impedido, o bandeirinha não deu, parece que não estava impedido também e acabou perdendo a grande chance do time do Guarani, Maílson. Beleza, agora quem tá com a bola é o Vitinho, vamos lá, Vitinho, vamos narrar e comentar. Vitinho, se você fosse o treinador do Flamenguinho, Vitinho, já faria alguma mexida aí? Já faria alguma mexida, Vitinho, em algum jogador, em algum posicionamento para poder chegar pelo menos a um gol e colocar fogo nessa partida, Vitor? Maílson, como o time do Flamenguinho tá precisando de gol, tem que ir pra cima, eu acho que eu colocaria 3 zagueiros, Maílson, e tentaria alguma sorte, colocaria Ivan. Teve amarelo aí para o goleiro Hernando, é isso que eu tô vendo? Teve amarelo pro goleiro Hernando, pode observar aí que teve amarelo, viu, pessoal? Ele deu uma retardada, o juizão sai guardando, olha lá, esse mesmo, né? Amarelo pro goleiro Hernando. Ó o Brancão com a bola, o Brancão dominou, não ficava, vai dar de calcanhar, chutou no Lei, chutou errado. Olha o Lei, Brancão, tocou no meio, Osmaí 20, toca lá em cima para o Edílio 5, toca lá em cima para o Belzinho. Lança para quem? Subiu o César, não achou ninguém. Olha o Newton, cortou o Lei para dentro. Rapaz, Newton Oliveira agora foi um guerreiro, tomou a primeira, na segunda foi lá e cobriu muito bem o ângulo, Vitor Gabriel. Foi muito bem o Newton, Maílson, né? O Lei também foi bem, acabou pecando na finalização. E continuar o que eu tô falando, eu acho que eu colocaria 3 zagueiros, Maílson. E colocaria Ivan. Tem que colocar o cara de área, tô precisando de gol. E é bom, eu acho que eu colocaria Ivan, viu, Maílson? Você colocaria Ivan, Vitinho, mas alguém tem que sair, quem você tiraria? Ô, Maílson, é uma boa pergunta, viu, Maílson? Ainda bem que eu não sou treinador, Maílson. Beleza, olha só quem domina lá. Opa, Osmaí chegou, não chegou não. E agora fica com quem? Ficou com o Gré. O Gré joga pra frente na marcação. Agora a bola tá com o Lei na marcação do Lei. O César joga lateral que favorece a equipe do Flamenguinho.
8 minutos do segundo tempo, Flamenguinho 0, Guarani 0 no agregado, Guarani 2, Flamenguinho 0. A bola sai em escanteio, que favorece a equipe do Guarani, ou melhor, escanteio que favorece a equipe do Flamenguinho. É isso aí, a Maria Aparecida está dizendo que antigamente o pessoal assistia os jogos em cima da árvore. Olha, Maria, a gente tem aqui uma bela arquibancada, né? A maioria. Olha só essa bola na área do Guarani, saiu o Hernando, bateu cabeça, sobrou para quem? Vamos ver o que o juiz está marcando ali. Ficou caído o Dionísio, ficou caído o goleiro. E o juiz está marcando falta de ataque. Complementando, dona Maria Aparecida. Realmente, assim, aqui a nossa arquibancada cabe muita gente. Tem local coberto, tem um barzinho que é coberto. Mas ainda tem algumas pessoas que ficam assim na árvore, viu? Não são tantas e como antigamente, como você disse. Mas aqui agora mesmo no nosso campo visual dá para perceber 3 pessoas nas árvores. Depois eu vou pedir o nosso câmera para buscar lá, para você relembrar. Abre essa porta aí, por favor. Olha só, dona Maria, você pediu, a gente mostra lá 2 torcedores lá na árvore, pendurado, assistindo lá. Deveria estar mais confortável aqui na nossa arquibancada, mas preferiram ficar lá. Valeu, nossa cinegrafista, ouviu aqui a nossa telespectadora pedindo, já foi lá e já buscou muito rápido o cinegrafista brocador, viu? Nosso cinegrafista foi bem. E a galera da árvore aí, que tá se nos assistir depois, né? Tamo junto, viu? Beleza, beleza. E o jogador Hernando já está lá se reorganizando para voltar para a partida, né? A Maria era bem assim, é isso mesmo, Maria. A gente mostrou para você que ainda acontece, né? Muitos não, mas acontece, viu? Beleza, a bola já cobrada, o tiro de meta, o Mateuzinho e o Lucas. A bola fica viajando, a bola sai em lateral, que favorece a equipe do Guarani. Quem vai cobrar o lateral é o lateral Diego, é o esquerdinha, não sei quem vai cobrar o lateral. Pelo jeito a galera do Guarani não quer cobrar o lateral. Maílson, quando você para pra pensar aqui, velho, ser treinador não é fácil não, cara. Eu acho que é mais fácil jogar, bem mais fácil jogar do que ser treinador. Se você mexer der certo, você é o cara. Mateuzinho chamou Osmaí na dança, ele não cai, saiu jogando o Greco com o Belzinho, tira o gigante Dionísio e joga lá, lateral que favorece o Guarani. Prossiga, Vitor. E se não der certo, cara, você é crucificado, viu? Você é ruim, é complicado. Ser treinador não é bom não, viu? É bom demais ser treinador. Você passa, fica careca, você corre risco de infartar a qualquer momento. Treinador sofre, rapaz. É jogador que não quer entrar porque o time tá perdendo. Olha só, o César chutou somente o vento, a bola sobrou com o Maricinho, número 7, já joga lá em cima para o Gré. Na marcação dele, o esquerdinha voltou para atrapalhar. Tira de lá o Diego, joga para frente. Olha só, Alex, que habilidade esse rapaz, viu? Aí foi um líder, viu, Maílson? Liderou a zaga, falou assim, não, deixa comigo. Beleza, e quem tá com a bola agora é o Lei, lateral já cobrado pelo Lei, que vai cobrar toca pro Edílio. O que ele fez, hein, Maílson? Lembra o vôlei, né? O futevôlei, né? Que a bola vem e os caras só ajeitam com o peito. Vai mexer, viu, Maílson? Tem mudança. Beleza, olha o Lei, jogou pra área, tira Coutinho, domina agora o Brancão, chuta nas pernas do Lucas, é lateral que favorece a equipe do Guarani. Quem entra e quem sai, Vitinho? Ricardo tá ali pra entrar, Maílson, e a saída de Brancão, Maílson. É a mexida do time do Guarani. O Brancão sai fazendo caretas, bem provável que sai por excesso de cansaço, né, Vitor? É isso aí, viu, Maílson? Eric na bola, domina, coloca na frente, o Nildo tenta, fica pra trás, o Nildo, Eric colocou na frente, ele tem velocidade, ele já viu lá no segundo pau, o Mateuzinho tirou, sobrou pro número 7, esquerdinha, bateu, gol! Gol! Na marca dos 13 minutos do segundo tempo. O Eric coloca na frente, o Nildo não chega, ele tenta jogar na área, a zaga intercepta mal, sobra no pé do esquerdinha que bate.
Gol do Guarani, o nome da fera é Esquerdinha. Nesse momento o placar mostra Guarani 1, Flamenguinho 0. E no agregado, Guarani 3, Flamenguinho 0, Vitinho. Uma jogadaça de Eric, né, Maílson, pra cima do veterano ali, o zagueirão ali, qual o nome dele? Nildo. Uma jogadaça, bateu voltando, o zagueiro Alex tentou tirar, acabou sobrando a esquerdinha fez. Olha só, o Flamenguinho já tá no ataque, o Mauricinho tá nela, tá? Agora o Flamenguinho tem que fazer 3 gols para levar pra pênalti. O Mauricinho tentou, sobrou lá com o Diego, que chuta pra frente. Agora sobra com o Lucas Alves, chutou, tem desvio, sobrou no Dionísio. Tira o Diego, agora sobra com o Nildo, que já sai jogando rapidamente com o Lucas. Já, o Vitinho concluiu, Osmaí colocou na frente. Chegou o monstro Danilo, de cabeça de área. Joga mais uma bola em velocidade pro Eric. E mais uma vez na marcação, o Nildo, e agora é o X1, é ele contra ele, vai de novo essa disputa entre os dois. O Eric tentou, chegou o Mauricinho, tentou pisar no pé do Eric, não consegue, sobrou para o Esquerdinha, vai colocar na frente na marcação, veio o Lei, olha o Esquerdinha, e agora não foi nada, a bola fica com o Guarani, Lei tá nela, olha só o Lei, número 11 com a bola, tem que fazer 3 gols o Flamenguinho para levar para pênalti. Osmaí no meio de campo, rasga o pequeno gigante Coutinho, não tem impedimento porque o Esquerdinha não tava, e agora o jogo pega ares de emoção, jogou lá na área, pega o goleirão Gilson. Que jogo, viu, Maílson? Digno de semifinal, e terminando aqui o gol do Guarani, né? Uma jogadaça de Eric bateu voltando, Alex tirou, só que sobrou no Esquerdinha, o Esquerdinha foi feliz na finalização e golaço do Esquerdinha. Joga pra gente aí, meu menino, olha só, o Eric coloca a bola na frente, dá de 3 dedos, aí tira mal o zagueiro Alex, sobra no pé de Esquerdinha, e aí é fulminante. O Alex teve a infelicidade, né, de tirar, só que sobrar no pé de Esquerdinha, é um cara que sabe fazer gol, né? Aí ele só dá uma pancada, e é gol. E nesse momento tá caído lá o jogador Coutinho, né? Ficou caído lá, eu não sei o que... E vai mudar, Vitinho? Vem Ivan, né? Ivan. Nós temos que ver quem vai sair, viu, Maílson? Mas vem Ivan Leão. O Ivan não tá feliz não, Vitinho. Olá. Chega o goleiro Gilson e fica com a bola. O jogo tá frenético, pessoal. Tem que cuidar de muitas coisas aqui. Olha só, aí vai mudar, viu? Vai sair o 17. Belzinho, é isso? Será? Olha só, o Cido Matos está ali assistindo ao vivo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Olha, o Lucas colocou a bola pro Lei, na marcação do Lei tá o Nilton Oliveira. Olha só o Nilton, quero ver o que ele vai fazer. Chamou no X1, ganhou na força, na vontade, o Nilton bruto, gigante. Vai, Eric, já foi, o Esquerdinha também. Que time é esse do Guarani? Jogou no segundo pau! O Mateuzinho não conseguiu chegar, jogou de novo na área. O Eric vai tentar dar uma bicicleta. Ele gosta de dar bicicleta. Tira a zaga, desafoga, Vitinho. Que jogo eletrizante! O time do Guarani, Maílson, cresceu muito no jogo depois do gol. Agora, Mateuzinho chegou um pouquinho atrasado na bola. Se Mateuzinho vem, ele faz o gol e praticamente liquida a partida, né, Maílson? Exatamente, quem tá com a bola agora é o jogador Lucas, número 8, Lucas do Flamenguinho. Ele tá com a bola, ele procura alguém pra tocar, o time parou agora. O Grezão chegou, pegou a bola, número 20, toca no meio para o Edílio. Nesse momento vai mudar, olha o Lei, vai cortar pra esquerda, jogou pro Osmaí, jogou pra perna boa, Osmaí vai bater, Osmaí! Na trave, no travessão, voltou pro Mauricinho, pra fora! O chutaço do Osmaí, a bola bate no travessão e sai. E agora tem jogadores caídos, tem goleiro caído, tem zagueiro caído, muita gente caído. Já tá pedindo lá atenção de enfermeira, não sei quem caiu, o lance foi muito rápido. Vitinho, que jogada, Vitinho? Foi uma bela jogada do time do Flamenguinho, ali sobrou ali, Mauricinho acabou ali cabeceando pra fora. Foi um choque de cabeça, viu, Maílson? Foi um choque de cabeça ali, eu não sei quem foi. Tá indo a enfermeira, tá indo todo mundo ali. É preocupante, viu, Maílson? A galera tá preocupada. Nesse momento os jogadores, o Coutinho levanta bravo pra caramba lá em campo, a gente não sabe o que aconteceu.
Nesse momento ali, Maílson, tá tendo um atendimento, né? A galera que ficou muito preocupada, ficou chamando a enfermeira, e a enfermeira tá lá agora, viu? E se eu não me engano, quem tá caído é o goleiro, hein, Maílson? O goleiro tá caído, o Coutinho, eu olhei o replay aqui, Coutinho Vitinho. levantou, Coutinho já tá em pé. Já tá em pé. Vitinho, é o seguinte, a bola bate na trave, bate o chão, quica. Quando quica, sobe o Coutinho, sobe o goleiro e sobe o Mauricinho. E o Coutinho é esmagado pelos dois e acaba que fica caído. Mas, aparentemente, daqui não foi nada grave, só o goleiro que agora tá sendo atendido lá pela enfermeira Cida. Que jogo eletrizante, viu, Coutinho? Que jogo, viu, Maílson? Que jogo. Depois que o gol saiu, Maílson, o jogo ficou a milhões, cara. Nós não para. E se você observar, tem mais ou menos 5 minutos que o jogador Ivan Leão tá querendo entrar e o jogo para, continua e tá que tá. Tá que tá. É ataque lá, ataque cá. Né? O Guarani querendo acabar logo com a partida. O Flamenguinho querendo fazer um gol para poder sonhar. Né? Um grande jogo, viu, Maílson? Nesse momento tem grito de guerra ali, viu? A galera tá gritando, Gordinho é malvadão. É o Gordinho que é o torcedor mais, como é que eu posso dizer, mais barulhento dessa torcida do Guarani. O goleiro que se levanta, né, Maílson? Aparentemente tá melhor. Vitinho, igual a gente falou no começo, né, Vitinho? O primeiro jogo foi pros pênaltis. Acabou às 4 e pouco, ou seja, atrasou o primeiro jogo. Nós já estamos aí 17 horas e 29 minutos. Nós não temos refletor que suporta clarear bem esse estádio. Ou seja, se escurecer, independente do acréscimo ou não, o juizão não vai ter como dar continuidade, porque não tem como jogar no escuro. Maílson, o juizão vai ter que continuar a partida, independente se vai estar escuro ou não, né? Mas o jogo da forma que tá, se você jogar, né, escuro, né, acaba ficando perigoso, viu, Maílson? E vai dar cartão, Maílson. E deu vermelho. Deu vermelho para Coutinho. Deu vermelho pro Coutinho? Deu vermelho pro Coutinho. E Coutinho tá indo para cima. Eu não sei se foi reclamação, não sei. Só sei que vermelho pro Coutinho, viu, Maílson? Maílson. Veio que mandou, Maílson. Olha lá. Auxiliar, olha só, agora o Coutinho vai pra cima. Coutinho vai pra olha cima. Olha só, aponta o dedo na cara dele. Botou o dedo na cara dele. E continua botando o dedo na cara dele. Vai. E chega lá, Newton, tira. E o Coutinho foi expulso, o velho. Não é assim não. Olha lá. Não, Coutinho, faz isso não, Coutinho. É jogo de semifinal, os policiais estavam indo lá. Né, os policiais estão indo lá para acalmar o Coutinho. É uma cena lamentável, né? Mas é semifinal. Pode acontecer tudo, é futebol. Nesse momento o Newton está carregando o Coutinho, né? Ele é muito nervoso, a gente vê. Coutinho foi expulso, está nervoso, não vai poder jogar a final. De um lado o Coutinho não joga a final, Alex da Bahia. Se for para a final, né? A gente já está falando da final aqui. E o velho, como sempre, gosta de se aparecer, né? Esses auxiliares hoje em dia estão se aparecendo muito mais do que os juízes em campo. Isso é fato. E Ivan entra no lugar de Belzinho, viu, Maílson? Ivan Leão em campo, com um a menos o time do Guarani. Agora vamos ver o que vai dar, hein? Olha só o Osmaí com a bola, jogou na frente, o Ivan domina, toca para trás, quem tá na bola agora é o Edílio. Edílio toca para trás para o Osmaí, Osmaí tenta, rasga dali o Diego. E agora o jogo ficou muito maluco. Nesse momento o Coutinho ainda continua nevando, esbravejando, falando um monte aqui, não precisa disso, Coutinho vai lá lavar a cabeça, vai esfriar a cabeça, seu time tá vencendo, seu time tá na final com 3 gols de vantagem aí. Olha só a esquerdinha, já viu, tentou jogar pro Eric, não jogou, no domínio dele o Ricardo que arrasta a bola, jogador arrasta tudo. E Maílson, o juizão, ele que não gosta de dar cartão, né, Maílson? Ele gosta de continuar a jogada. Eu não vi o lance, o que aconteceu,
né? Mas o Coutinho tá fora da final se caso o Guarani for, viu, Maílson? Olha só, o Mateuzinho tentou jogar na frente e não jogou não. Mateuzinho ganhou a frente do Alex, vai jogar na área, quase cai, não cai, puxou pra esquerdinha, puxou pra perna boa, puxou errado, não ganha, sobrou com o Gré. O Gré joga lá no meio pra quem? Para o Osmaí. Osmaí tá na bola, quem tá na bola também é o Lei. O Lei joga na frente para o Ivan, que dispara na marcação do Ivan. O Nilton, que monstruosamente tira pra lateral, lateral que favorece a equipe do Flamengo. O jogo ficou eletrizante, olha isso, Lei. O Lei tentou colocar a bola entre as pernas do Nilton. O Nilton foi lá, matou a jogada. O juizão marca falta que favorece a equipe do Flamenguinho. Falta em cima ali de Nilton Oliveira, mas o Nilton Oliveira que tomou uma sainha de Ney, né, e acabou fazendo a falta. Uma falta infantil, né, que estava na cobertura o seu zagueiro César. Acabou fazendo uma falta infantil e que pode tomar o gol, viu? Olha só o Lei na bola, 25 minutos do segundo tempo. O Coutinho tá desesperado lá no vestiário. Ele queria muito jogar essa final. Chutou direto no corpo do gigante Nilton Oliveira. Ele tá desesperado lá no vestiário. Escanteio. Beleza, escanteio cobrado sobre o Ricardo, sobrou pro Osmaí, o juizão quase atrapalha, mas não atrapalha, chuta o Osmaí, tem desvio, tira Nilton Oliveira, agora quem tá com a bola agora é o Lucas, e nesse momento é pressão do Flamenguinho com um jogador a mais aqui agora no estádio municipal Oswaldo Rocha, o Lei jogou pra dentro, chutou de esquerda, tem desvio, vai sobrar pro Eric, na marcação do Eric, o Lucas, se o Eric ganha, ele tem velocidade, olha o Lucas marcando. O Eric marcando, perdeu a bola no meio, sobrou pro Ricardo, vai sair rápido, tocou pro Mateuzinho. Mateuzinho tenta, dormiu no ponto, agora tem Lucas e Diego, que isso? Teve uma batida lá em cima, não sei o que aconteceu, ficou caído o Lucas e agora tira Nilton Oliveira. E tem mais jogador caído e amarelo agora para o Ricardo da equipe do Guarani. Amarelo que ele cometeu uma falta em cima do Mauricinho. Maílson, era um contra-ataque, né? Ele acabou matando o contra-ataque, foi bem o árbitro. E o árbitro que não gosta de dar cartão, né, Maílson? E o jogo, Maílson, o jogo tá demais, viu, Maílson? Se sair um gol aqui, Maílson, o negócio vai ficar mais feio, viu, Maílson? E o Coutinho tá revoltadíssimo. Eu não vi o lance, depois eu vou rever, mas ele tá revoltado com a marcação do juiz, viu, Maílson? Rapaz, a torcida tá chiando aqui. A gente não conseguiu, o pessoal daqui não viu o lance que originou esse vermelho direto do Coutinho. A gente não vê, a gente vê uma disputa no alto onde os dois ficam cair. Depois de muito, muito tempo, o Bandeirinha chama o árbitro e aí ele vai lá e dá vermelho pro Coutinho. Então o Bandeirinha deve ter visto alguma coisa que só ele viu. Eu também não vi, mas eu não sei o que aconteceu, né? Mas a informação chega que ele acaba pisando de Mauricinho no chão, não sei se é verdade. Depois nós temos que rever o lance para ver, né? Beleza, quem tá com a bola agora é o jogador Lucas, que vai cobrar falta que favorece essa equipe do ou melhor, do Flamenguinho. Flamenguinho, Lucas na bola, vai chutar dali, não, saiu tocando, jogada ensaiada, saiu errado, viu? Tocou pro Osmaí, depois o Osmaí tocou pro juiz e o juiz não participou. Já jogou no pé do Leque mais uma vez, professor. Ué, vai dar amarelo? O juiz atrapalhou 2 vezes e ainda vai dar amarelo, rapaz. O esquerdinho acabou chegando no juiz, né? Falando, ei, juizão, você não joga não, cara, sai da frente. Acabou tomando o cartão aí por reclamação e cai no chão agora, viu? Tá faltando cabeça, o time sabe que vai ter que jogar uma final, aparentemente 3 gols de vantagem, faltando em 20 minutos, e fica todo momento reclamando. E se não tiver cabeça no lugar, sabe o que vai acontecer, né? E vai mudar, Vitinho, fala pra mim quem entra e quem sai, Vitinho. O Neném vai entrar, viu, Maílson? E quem vai sair parece que é o esquerda. É isso? O esquerdinho sai aí com a mão o esquerdinha. na O esquerdinha que sai, né? Que faz o gol aí. Que é pra dar uma tranquilidade pro time do Guarani, né?
E tá entrando aí. O esquerdinha saindo e aplaudidaço aí pela torcida do Guarani, viu, Vitinho? E o esquerdinha que teve a responsabilidade de entrar nada menos no lugar de Luan, hein? Olha só, vai dar contra-ataque esse lançamento do César. O Eric já viu lá no segundo pau o Neném, que é a esquerdinha, se ele puxar pra dentro, ele é perigoso, tocou pro Eric. Chegou com tudo, Lucas, e o juizão não dá nada. O jogo tá muito pegado. Ele tentou cavar um pênalti, né? Mas tentou cavar o juizão em cima e segue o jogo. Beleza, Osmaí, número 10 com a bola, toca para o número 11, Lei. O Lei toca no meio para o Ivan. Na marcação do Ivan, o César. E a bola sobra em lateral para o time do Guarani. Chutou, né? Caído, não foi? Quem tá com a bola agora é o Flamenguinho, o Nildo. Joga lá em cima. Olha o Neném sozinho, roubou essa bola o Neném. Procura alguém para sair jogando, não viu, não viu. Tocou no meio pro Mateuzinho, fez tabela lá com o Diego. Pode ser perigosa essa tabela, o Diego levantou a bola. Opa! Escanteio que favorece a equipe do Guarani. E vem mexida, viu, Maílson? Vai entrar Tom para a saída de Grezão. Camisa 20 é Gré, né? Isso. Grezão saindo para a entrada de Tom. Beleza, o Grezão saiu e dá faixa de capitão para alguém ali que eu não sei quem que é. Entre o Cleiton, Tom? Nome bonito desse Cleiton, chama de Tom. Vamos lá, jogou na área, cai, cabeceia, ninguém cabeceia não. Vai sobrar pro Newton, vai bater dali. Direto para a linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Flamenguinho. 31 minutos do segundo tempo, já passou da hora de ligar os refletores, meu garotinho. Pode ligar, pelo menos para ajudar um pouco, aqueles menorzinhos, vai ajudar de alguma forma. A bola já está lá em cima para o Mauricinho, número 7. Número 7, Mauricinho na bola, já jogou lá na frente. Para quem? Para ninguém. A bola sai em linha de fundo e é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vitinho, Gabriel. Mauricinho que acabou tocando a bola um pouquinho, foge mais para Tom, né? O primeiro lance de Tom, né? O nome dele é Cleiton, né? Popularmente Tom. Né, e acabou não pegando a bola. Olha o Mateuzinho, tentou uma jogada monstruosa, sobra no meio para o Edílio, está jogando aqui embaixo com o Lei. Lei número 11 com a bola, toca atrás para o Osmaí, toca no meio para o Edílio. Edílio já joga lá em cima para o Tom. Tom toca lá em cima para o Mateuzinho, Mauricinho que ganha uma falta. 32 minutos do segundo tempo, 5h40, Vitinho. Esse jogo acabou às 6 horas e no escuro, viu? No escuro, viu? Mas que tá escurecendo cedo, né? E vai acabar no escuro aí, que não temos refletores. E lá vem bola na área, Maílson. Bola na área do Guarani, quem subiu, não sei quem foi que subiu, ficou o jogador caído. E agora sobrou pro Newton, que tira dali. Agora tem perigo, porque o Eric é muito veloz. Mas o Lucas também é veloz e bom marcador. Lucas na bola, toca no meio pro Edílio. Na marcação do Edílio tem o Mateuzinho. O Mateuzinho corre muito, tomou uma finta do Lucas, ficou caído. É falta que favorece a equipe do Flamenguinho. E no placar agregado mostra... Deu uma ligada no refletor, Maílson, para ver se dá uma melhorada. Né? O pessoal tá assistindo a transmissão, viu, Vitinho? Vai ter várias mexidas aqui agora nessa equipe do Flamenguinho, Vitinho. Se não tiver louco, vai entrar uns 3 ou 4 aí. Maílson, eu acho que Tuca vai por tudo ou nada, né? Você acha que ele tá indo por tudo ou nada, ou por ser o último jogo aí, ele vai colocar todo mundo para jogar? Mas eu acho que é tudo ou nada, viu, Maílson? Edílio, toca lá em cima para o Tom. Dom, toca lá em cima para o Mauricinho. Pronto, a bola ficou com o Diego. O Diego já rouba essa bola. O Neném já viu o Eric em velocidade. Não passa muito bem na cobertura. O Alex, que isso, Ricardo. Esqueceu da bola o Ricardo.
Quem tá com a bola agora é o Leite. Chamou o Ricardo para dançar, ele não cai na dança. O Osmaí chamou o César, Dionísio. Osmaí chuta muito bem, que isso, vai bater dali, teve desvio pra fora! Que jogada do Osmaí com desvio e tudo, e a bola não entra, Vitinho. Maílson, uma jogada de craque, não uma jogada de camisa 10, uma jogadaça do Osmaí. Merecia entrar, mas acabou desviando esse escanteio, Maílson. Olha lá. Escanteio cobrado, direção ao gol, raspa lá o goleiro Hernando, tenta dominar o Lei, não acerta o domínio. A bola tá com o Lei de novo, de esquerda, bateu, quase o Lucas chega nela. Que jogada, Vitinho, nesses últimos 2 minutos, o Flamenguinho tá com tudo no ataque, Vitinho. É isso, Maílson. O Flamenguinho tá indo pra cima, tá tentando diminuir, né? E essa bola agora, se Lucas consegue chegar, eu acho que seria uma boa chance pro Flamenguinho, viu, Maílson? É isso aí na sua tela agora, sua arte brindes personalizados. Procure sua arte brinde, faça o seu uniforme. Fala, Vitinho. Saiu Lucas Ediro pra entrada de Brunão e Danilo, viu, Maílson? Beleza. Eric ganhou, na marcação do Eric, o Lei. Agora o Danilo. Opa, e o Eric tenta ganhar de 2, não ganha. A bola fica em lateral, que favorece a equipe do Guarani. 35 minutos do segundo tempo. Que jogo eletrizante é esse, Vitor Gabriel? E deu falta, viu, Maílson? E que grande jogo, Maílson. É jogo de semifinal, é jogo para ir para uma final, né? Para ver quem vai ser o campeão de 2022. E o Guarani tá com o pé praticamente na final, né? 35. Mas é futebol. É futebol porque tudo pode acontecer. Verdade, verdade, verdadeira. Liga a luz pra gente ali, Vitinho. Aquela de cima, cuidado só com esse. Isso. Clareou aqui, olha a bola na área. Subiu o Dionísio, subiu todo mundo. E o juiz tá marcando. O juiz marcou impedimento e o jogador saiu a milhão. É melhor pagar, né? Clareou demais aqui, né, Vitinho? Alô, Pedrinho, meu filho. Tamo junto, viu? Aquele abraço. O Abel tá mandando você sair, viu, Vitinho? Olha só, a bola já tá jogada. Caiu 2 ali, caiu o Dionísio, sobrou pro Diego. Apaga a luz, Vitinho. Ficou muito... Obrigado. Beleza, a bola agora tá melhor. Olha só o Lei dali, já viu lá em cima, direto nas mãos do goleiro Hernando. Muito seguro o goleiro Hernando, viu, Vitinho? Tá muito seguro o goleiro do Guarani, mas se você decide, velho. Se é pra luz ficar ligada, desligada, você decide aí, viu? Eita, o Léo Queiroz está perguntando, jogão pesado, realmente, o jogo tá eletrizante, velho, jogo pegado, jogo de discussão, jogo de expulsão, é bate-boca, é lá e cai. O Gilnildo, será que Eric chegou? Que homem é esse? É o filho do vento, é o Euler. O Eric, ele chega, ganha a bola, descansa, respira na marcação. Brunão tocou para o Ricardo, domina Ricardo 17, olha para a área, não vê ninguém, viu sim, tocou para o Eric vem buscar essa bola. Olha só o Eric fazendo uma gracinha ali, vai deixar os jogadores, vai tomar falta, e toma falta o Ricardo, foi experiente agora o Ricardo, né, Vitinho? Ricardo e Eric, né, jogadores de pouca idade, mas foi bem experiente, mas você quer segurar a bola aí, né, não precisa mais fazer um gol, né? Então eles estão segurando a bola, estão sendo bem experientes e deixando a equipe do Flamenguinho nervosa, Maílson. Verdade, pessoal, 37 minutos do segundo tempo, é isso aí. Pessoal, pra vocês, joga no chat o melhor da partida, o melhor da partida, o melhor da partida. Bola na área, tira de cabeça o Nildo. A bola sobra agora aqui com o Lei, vai colocar a bola em velocidade. A marcação do Lei tem o Mateuzinho. Mateuzinho joga lá em cima para o jogador Tom. Olha só o Tom. O Tom protege, joga a bola na frente, velocidade na marcação dele. Chegou o Dionísio, tirou, raspou, sobrou com quem? Sobrou ainda com o Tom que chuta. Fraca, mascada, direto das mãos do goleiro Hernando. E o placar mostra: Flamenguinho 0, Guarani 1. No agregado, Guarani 3, Flamenguinho 0, 39 minutos do segundo tempo. Volta aí, pessoal, para vocês o melhor da partida. Alex jogou na área, tira de cabeça, Danilo. Lei joga pro meio, chegou muito bem o Mateuzinho. Agora tem Mateuzinho, Danilo, um atrapalhou o outro. Joga pra frente nos pés do Neném que domina a bola. Fica com ela o número 25, Neném. O Dionísio passou, ele não viu, demorou. Toca atrás para o Mateuzinho. Pessoal, vote aí, pessoal, para vocês o melhor da partida. Vote. Olha o Neném.
Toca para o Mateuzinho. Mateuzinho lançou pro Eric, a bola é boa, ganhou a velocidade, ganhou do Gilson, olha só, o Gilson muito bem na bola, mais uma vez o Eric muito preciosista, poderia ter feito uma jogada mais simples, olha o monstro gigante Newton Oliveira aqui, antecipou muito bem, Vitinho. Uma bela oportunidade do time do Guarani, Maílson, o Eric acabou perdendo, mas a recuperação de Gilson foi monstruosa, viu? Exatamente, eu também gostei da recuperação dele. Nesse momento a imagem ficou um pouco escura, né? Ah, não, é o meu celular que tá descarregando mesmo. Beleza, pessoal. Quem tá com a bola agora lá é o Ivan Leão. Vai chutar daí, chutou direto pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Pessoal, vote aí, pessoal. Quem pra vocês é o melhor da partida? Ajuda a gente. Foi uma partida conturbada, uma partida pegada. Nós precisamos de que vocês nos ajudem. Vamos lá, já temos alguns votos, né? O pessoal falou que o goleiro tá bem, tem voto para esquerdinha, tem voto para César, tem voto para... muitos votos aqui, Diego, então é assim, é muito voto, então a gente precisa contabilizar depois. Tira de lá o zagueirão César! Olha só, Ivan ganhou essa bola, bateu, pega o goleirão Hernando em 2 tempos, sobra de novo aqui com o Osmaí. E agora o que o Osmaí vai fazer? Ele vai colocar a bola na frente, rasga o gigante e agora vai dar contra-ataque esse chute do Dionísio. Olha só o Eric, ele tá com a bola sozinho. O Alex deu um carrinho, sobrou com o Eric Veloz e agora tocou no meio para o Nenê, puxou para a esquerdinha, Nenê, puxou para a direita, tocou para o Dionísio, vai bater, opa! Juizão mandou seguir, viu? Ele atrapalhou o chute, colocou a perna na frente. Pessoal, continue votando pra você, que é o melhor da partida. Joga aqui pra eu ver quanto tá o tempo. Comercial do Paulão, mais um apoiador da gente. Em breve, inauguração. Fica lá na Praça do Banco do Brasil. Vai ter inauguração, vai funcionar lá como adega, sorveteria, bomboniere. É o comercial do Paulão. E na partida da final, o comercial do Paulão tá disponibilizando um Pix de R$50. Lá, já falaremos no próximo jogo, falaremos como vai ser a forma do sorteio. Tira de lá agora o Mateuzinho. Maílson, o ataque do Guarani, né? Foi Dionísio que desarmou e Dionísio já estava lá para atacar também, né, Maílson? Para tentar fazer o gol. Então, Dionísio, uma bela partida de Dionísio, viu? Bela partida do Dionísio, sim, Vitinho. Bem observado, viu? Para você aí que está nos assistindo, né? Quem é o melhor da partida, rapaziada? Vai voltando aí. Vamos ver quem é o melhor da partida. 42 minutos do segundo tempo. Né? Jogo praticamente... Já decidido, né, Maílson? Quem tá com a bola agora é falta que favorece a equipe do Guarani. Oi. É uma falta e falta perigosa, falta a favor do Guarani. Olha só, pessoal, nós já temos aí 42, vocês não quiseram muito votar. Deixa eu olhar o chat aqui, o que vocês dizem no chat. Muito voto esquerdinha, goleiro merece. Afinal, sábado que vem, Léo Queiroz. B, pra você, B, o melhor da partida. Maílson, pra mim o melhor da partida foi o goleiro Hernando do Guarani. Beleza, pra você, Raí, o melhor da partida. Olha só essa bola, tirou. Melhor da partida, Raí. Pra mim, o zagueiro César. Pra você, Vitinho, o melhor da partida, Vitinho. Maílson, a partida foi muito trufada, né? Não tem aquele jogador que você fala assim, esse foi o melhor, né? Mas o prêmio eu dou pra esquerdinha, Maílson. Rapaz, temos um voto para Hernando, um voto para César, um voto para esquerdinha. O autor do gol, né? Agora a galera no chat. Vai pro chat aí, dá uma olhadinha. A galera pra decidir? Eu não votei ainda. Aí, decide, Maílson. Eu quero votar pro Dionísio. Esquerdinha? A maioria do chat falou esquerdinha. É falta.
Então, se a maioria votou no esquerdinho, nós não vamos desapontar. Mas eu acho que o goleirão Hernando e o Dionísio merecia também um olhar mais especial da gente. Mas vamos votar então. A maioria votou pro esquerdinho, é isso? Confere? Então, Confere, tá Maílson. Eu já vou descer, viu, Vitinho? Vai narrando aí. Quando eu te dar aquele joinha, a gente resolve. Certinho. E lá vem o time do Flamenguinho. Fez o cruzamento. Ivan Leão. Rasga César dali. Sobrou pro ataque do time do Guarani. E é um bom ataque. E o juiz marcou falta. Marcou empurrão. Tá bem escuro daqui. Deixa eu ligar a luz. Tira o lateral do Guarani, né? Já estamos chegando nos 45, logo chega aí os acréscimos, né? E Maílson Lopes já desceu lá para baixo lá para entregar o prêmio para o melhor da partida. E lá vem o time do Flamenguinho. Lei. Perdeu a bola de Oni. Isolou. Não! Não é assim. Por isso que você é zagueiro, cara. Certeza. E o juizão já pode dar acréscimo, hein? Já chegamos nos 45, estamos por conta do árbitro. O time do Guarani já está pedindo para acabar. O juiz apitou, o relógio, fim de papo, né? O time do Guarani 1-0 nesse jogo, só que foi 2-0 no jogo passado, então 3-0 no agregado, né? E agora é com o Maílson Lopes lá de baixo. A equipe do Guarani inferior demais, tudo feliz ali. Me libera aí, narrador. Agora com o Maílson Lopes. Pronto, já tô aqui embaixo, Vitinho, muito barulho, o pessoal aqui, a torcida empolgadaça, que é a torcida do Guarani. Vou procurar aqui o eleito da torcida como o melhor. Vou procurar quem foi o eleito, o melhor da partida. Deixa eu ver quem foi o melhor, deixa eu procurar o eleito melhor. Vou procurar aqui, viu, Vitinho, eleito o melhor da partida, o esquerdinha. Certinho, Maio, certinho. Pode procurar aí. Dar o prêmio pra ele. Então temos confronto garantido aí na final, né? A equipe do Guarani que vai enfrentar a equipe do Bahia. Aqui, Vitinho, você vai falando daí. Né? Então a final já feita, né? A equipe do Guarani vai enfrentar a equipe do Bahia. E a equipe dos professores vai enfrentar a equipe do Flamenguinho para decidir quem vai ficar em terceiro lugar, hein? Pronto, já chegou aqui. O Guilherme tava falando comigo aqui. Esquerdinha, boa noite, né? Que já virou noite. Parabéns aí pelo resultado. Parabéns pelo gol. Você levou o prêmio aí de como melhor. Assim, por vários motivos, ser guerreiro. A gente viu que você estava sentindo a coluna. Entrou aí no andamento da partida no lugar do Luan. Fez o gol que sacramentou sua classificação. Queria dizer que você tem a dizer, se esperar um jogo assim tão difícil, tão conturbado como foi. A gente esperou que esse jogo era bem difícil mesmo. Que o resultado de 2-0 ele ia vir para cima. Aí a gente tentou segurar. E eu entrei, consegui ser feliz nesse gol que eu fiz aí. E desde quando eu saí de casa, minha filha falou, faz um gol pra mim, pai. Aí eu consegui fazer isso aí. E homenageei a ela. Pronto. E a meu filho. Parabéns. Nesse momento aí não dá não pra falar. Não dá pra falar não. O Guarani comemora aqui, não tem o que falar não, viu? Ô, Esquerdinha! Tem que tirar uma foto aqui, Esquerdinha. Cadê você, moço? Cadê Esquerdinha? Vem cá, moço. Esquerdinha muito emocionado aqui, pessoal. Chega aí, Esquerdinha. Esquerdinha aqui muito emocionado com o gol que ele fez, homenageou a filha. Tira aí, Daniel, rapidão aqui. Tira essa foto logo aí. Parabéns, boa sorte na final pra vocês. Pode encerrar aí, meus amigos. É o que eu falei, né? Não é só futebol, né? A emoção demais, Esquerdinha. Parabéns, Esquerdinha, pelo gol. Parabéns, equipe do Guarani. Parabéns ao time do Flamenguinho, né? E agora, fiquem todos com Deus. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. E pode encerrar, viu, meu patrão? Valeu, tamo junto.